Sábado, 27 de julho de 2024, os sites internacionais AliExpress e Shopee começaram a cobrar hoje o imposto que ficou conhecido como taxa das blusinhas. A iniciativa vale para compras internacionais de até $50 com alíquota de 20%. A medida passaria a vigorar oficialmente na próxima quinta-feira. As empresas, no entanto, argumentam que tiveram de adiantar a cobrança porque os pedidos feitos agora terão as declarações de importação de remessa emitidas a partir do dia 1º de agosto. A LG decidiu interromper a venda de notebooks no Brasil até pelo menos 2025. Segundo o comentarista da CBN, Tássius Veloso, a companhia está formatando novos produtos com tecnologias mais atuais. A medida vale apenas para o mercado doméstico. 10 pessoas morreram num ataque com foguete contra um campo de futebol nas colinas de Golã. O local é uma faixa de terra pouco povoada e montanhosa no sudoeste da Síria, controlada quase totalmente por Israel. Tel Aviv acusou o Hezbollah de ter promovido a ação. O grupo armado libanês nega. O exército israelense e o Hezbollah passaram a trocar agressões com frequência desde o começo da guerra em Gaza, em outubro. O Hezbollah apoia o grupo terrorista Hamas, que deu início ao conflito ao promover um grande ataque a Israel. No horário de Brasília, 5h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Esporte Ponte Preta. Apresentação: Júlio Nascimento. 5h33, horário oficial do Brasil. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. A partir de agora, a melhor cobertura da 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, às 6 da noite, horário oficial de Brasília. Tem bola rolando na Arena Pernambuco, tem esporte, tem Ponte Preta. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Esporte Ponte Preta. Este é o jogo que a CBN transmite a partir de agora com todas as emoções. A 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Arena Pernambuco recebendo bom público neste sabadão, dia 27 de julho de 2024. Um sábado olímpico, mas também um sábado de Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport reencontrando depois de alguns anos um dos seus principais ídolos recentes, Nelsinho Batista, hoje técnico da Macaca, que volta ao jogo do Sport como adversário depois de 17 anos. E do outro lado, o Nelsinho, que comanda a Ponte, que vai em busca da sua primeira vitória como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. São prognósticos, análises que vamos debater a partir de agora para você aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Aumente o volume do seu rádio porque tem muita informação, tem muita opinião, com a melhor transmissão da 18ª rodada, penúltima partida da Ponte Preta no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Girando o timaço da CBN com as primeiras informações.
E o primeiro destaque da Macaca hoje na condição de visitante na Arena Pernambuco, na voz de Adriana Almeida. Grande abraço, ótima tarde para você, Adri. Oi, Júlio. Forte abraço para você e para os ouvintes CBN. A Ponte vem embalada. Depois de um 2-0 sobre o Vila Nova, vice-líder da Série B em casa. O problema da Macaca tem sido nos jogos longe do Majestoso. Só 14% de aproveitamento longe de seus domínios. E isso aumenta a necessidade de um bom resultado, ou pelo menos de trazer ponto lá da Arena Pernambuco. O técnico Nelsinho Batista, como você bem disse, reencontra a torcida do esporte. Ali ele foi muito feliz em 2008 com o título da Copa do Brasil. A Ponte tem desfalques hoje. Volante Emerson está suspenso e o volante Ramon está fora com uma lesão muscular. A Macaca, 12ª colocada. Se vencer hoje, Júlio, pela primeira vez pode chegar ao pelotão dos 10 primeiros da Série B. Essa é a Ponte Preta, embalada então por uma sequência muito positiva dentro de casa. Hoje tem que desafiar alguns tabus contra o esporte para vencer também como visitante. E o Leão, trocando de técnico nessa missão aí, de repente, de chegar e se aproximar do G4 do Campeonato Brasileiro. Como é que chega o esporte hoje, Dri? Troca de técnicos e técnicos com identificações, né, Júlio? Se o Nelsinho tem uma identificação histórica com o esporte, o Guto Ferreira, que deve ser o próximo comandante do esporte, também tem uma identificação muito legal com a Ponte Preta. Hoje ele deve assistir ao jogo lá do estádio, deve ser oficializado em breve. Por enquanto, o interino César Lucena é quem comanda o time, o Leão da Ilha. O primeiro jogo sem o técnico Mariano Sosso, que foi demitido após um empate contra a Chapecoense. O esporte que não vem tão bem, é apenas o 9º colocado. Só que tem 2 jogos a menos e, obviamente, um dos times com mais investimento nessa Série B. Então precisa, sim, se recuperar nessa virada aí entre o primeiro e o segundo turno. Quem volta de suspensão hoje é o atacante Gustavo Coutinho. Por outro lado, o lateral esquerdo Igor Cariús, reforço do esporte e primeiro atleta que foi condenado pela manipulação de resultados a ter um novo clube, hoje ainda não vai ser utilizado pelo Leão. São estes os destaques do esporte também. Grande jogo para você aqui no Futebol Globo CBN Campinas. A bola rola já em 22 minutos. Tem bola rolando na Arena Pernambuco e a CBN convocou para análise e opinião desse jogão de bola daqui a pouco. Gabriel Castro, grande noite. Qual o seu primeiro destaque, Gabi? Boa noite para você, Júlio Nascimento, Adriana Almeida, Fábio Chaib, nosso Marcelão mandando este sonzão para os nossos ouvintes. Grande noite, tem tudo para ser um grande jogo com bons ingredientes. Separei alguns aqui para a gente poder analisar. O primeiro é um confronto direto, então se a Ponte vencer, ultrapassa o esporte na tabela de classificação, elevaria a moral. A Adri já trouxe aqui, né, a força que tem o esporte com o seu elenco, com o investimento, e uma vitória na reta final do primeiro turno, a Ponte ultrapassaria este adversário, que seria muito interessante. Se isso acontecer, de quebra já conquista a primeira vitória longe de Campinas, eleva ainda mais esta moral. É a última oportunidade que a Ponte tem de vencer fora de casa no primeiro turno. Ela pode fechar um turno inteiro sem vencer longe de Campinas, o que é sempre muito ruim. O Nelsinho Batista, na entrevista coletiva, tem sempre saído pela tangente, falando que não, sob o comando dele, a equipe está jogando diferente fora de casa, mas de fato a Ponte não tem vencido, e muito menos convencido. Não foi bem contra o Paysandu, não foi bem contra o Brusque. A gente pode citar aqui várias partidas já sob o comando do técnico Nelsinho Batista, que ele não conseguiu a vitória. Outro ponto importante, né? Além do obstáculo de passar pelo esporte, o Nelsinho vai para a 11ª escalação diferente. Então é algo que ele precisa trabalhar. Ele não consegue dar uma sequência hoje com apenas 2 volantes fora de casa. Então olha como é que é. Na última rodada, em casa contra o Vila Nova, 3 volantes. Hoje, por conta de ausências, apenas 2 volantes e 3 atacantes, além do Elvis. Já a Adri vai passar então a escalação da Ponte, mas já dando um spoiler aí, é Elvis e a hora que ele olhar pra frente, 3 atacantes. E por último, já foi citado aqui, mas é importante ratificar a primeira partida do esporte após a demissão do Mariano Sosso. Guto Ferreira fica acompanhando aí dos camarotes.
observar, porque isso sempre tem um efeito, né? A saída de um treinador, a desconfiança dos atletas, ainda tem a chegada do Guto Ferreira, então é aquela transição entre a saída do Mariano, a chegada do Guto, mas ele ainda não fica no banco de reservas, fica o César Lucena, que é auxiliar, então é tudo para a gente poder observar. A Ponte em busca de ultrapassar um adversário na tabela de classificação, de conquistar a sua primeira vitória fora de casa, mas com uma equipe que ainda não atuou e o adversário ainda não tem treinador. Muito curioso, mas tem tudo para ser um grande jogo, viu, Julião? Este Gabriel Castro, comentarista da CBN, com a melhor análise de esporte. O Ponte Preta já tem bola rolando, a melhor transmissão para você aqui em FM 99.1, para você também ligado pelo YouTube, CBN Campinas e todos os aplicativos nas redes, você ligado do Brasil e do mundo. Pode ligar que aqui tem jogo e também estaremos de olho em tudo que acontece no mundo do futebol e também dos Jogos Olímpicos. Tem Central da Bola, tem Fábio Scheibe. Central da Bola. Muito boa tarde, Júlio Nascimento. Muito boa tarde, ouvintes. CBN, Série B pegando fogo. 18ª rodada que começou ontem com o empate do Ituano com Vila Nova 0-0. 2 jogos nesse momento em andamento. O Mirassol vai batendo o Operário lá em Mirassol por 1-0. E esse resultado coloca o Mirassol na vice-liderança da competição. O Mirassol chegando a 29 pontos. E no Couto Pereira, o Curitiba está empatando com a Chapecoense 0-0. Sabadão também de Série A do Brasileiro. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Vitória. E às 9h30 tem São Paulo em campo. São Paulo jogando contra Fortaleza lá no Castelão. 9h30 também tem um líder em campo. Botafogo recebe o Cruzeiro. Pela Série D, nosso time, um time da região, a Inter de Limeira, faz o primeiro jogo das oitavas de final. Daqui a pouquinho, às 6h30, estaremos de olho nessa partida. Avenida de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul, contra a Inter de Limeira. Quem também joga hoje pelo playoff das oitavas de final, partida de ida em Diadema, é o Água Santa, que recebe o Brasil de Pelotas. Pelas Olimpíadas, infelizmente, um dia não tão bom para o Brasil. No basquete masculino, a seleção brasileira começou bem, mas perdeu para a França por 78-66 na estreia do basquete masculino nos Jogos Olímpicos. Quem também estreou com derrota foi a seleção de vôlei masculina, que perdeu por 3-1 para a Itália. Esses os destaques dos Jogos Olímpicos nesse sabadão, viu, Julio? Boa, Fábio Scheibe, trazendo os destaques no Central da Bola. Fábio Scheibe está atento a tudo que acontece na Série B, na Série A, em Paris. Grande o Fábio Scheibe no comando do Central da Bola. Operação técnica de Esporte Ponte Preta aqui na CBN, com o comando de Marcelo Abreu. Muita emoção a partir de agora. Vamos juntos até as 8 da noite com tudo da Série B. Pode ligar, porque aqui tem jogo! Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Esporte Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você.
Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Esporte Ponte Preta. Enquanto a bola não rola. 5h45, em 15 minutos tem bola rolando na Arena Pernambuco, Esporte Ponte Preta. A Arena Pernambuco segue recebendo o seu torcedor do esporte localizado, né? Nas partes centrais, por enquanto, da Arena Pernambuco. Vamos ver se o público melhora nos próximos 15 minutos. Aliás, Adriano Almeida, uma recepção muito legal ao técnico Nelsinho Batista, que foi lá na torcida do esporte, tirou foto, distribuiu autógrafos. Essa cultura do respeito que a gente precisa incentivar, acontecer mais vezes no Brasil, rolou pelo menos na interação entre torcedores do Leão e também o professor Nelsinho Batista. Sim, Júlio, e é muito bonito de ver, né, Nelsinho Batista aí, que a gente sabe que é um treinador que tem aí os anos contados na carreira como técnico de futebol, inclusive ficou muito tempo parado, pensava eu que Nelsinho nem retomaria essa carreira neste momento da vida dele, mas é muito legal vê-lo em alto nível, né, resgatando a confiança desse time da Ponte Preta que estava muito cotado aí para brigar na parte de baixo da tabela. E aí quando vai, por exemplo, a um clube que ele tem uma identificação e uma história, é ainda reconhecido em vida, né? Algo que a gente sempre pede, principalmente no esporte, e é o que aconteceu com o Nelsinho. A gente lembra aqui que o Nelsinho Batista em 2008 era técnico do esporte, quando o esporte chegou à final da Copa do Brasil contra um time estrelado do Corinthians, e o Corinthians, né, obviamente com todo o favoritismo de um dos grandes do país, e o esporte ali naquela ocasião realmente surpreendeu e conseguiu o título com maioridade em cima do Corinthians, esse título tão importante para a história desse clube. E aí, até um bastidor, esse título me rendeu uma caixa de cerveja na época em uma aposta. Olha, então eu lembro muito bem disso e sou grata a Nelsinho Batista por isso. Então, viu? tal qual a torcida do esporte é grata pelo título de 2008, você também é grata ao professor Nelson Gabi Castro, que completou 74 anos, né, na semana passada. Nelsinho Batista, o técnico mais experiente da Série B, e entre as principais divisões também está no topo da lista, mas vem conseguindo organizar com a sua experiência o time da Ponte, né? Está se mostrando uma escolha correta por parte da diretoria pontepretana, do presidente Eberlin, após a saída do técnico João Brigatti, que de fato não tinha rendimento, tanto é que a derrota para o Ituano fora de casa foi estopim, era uma Ponte que não conseguia resultado e muito menos rendimento. Com o técnico Nelsinho Batista foi melhorando a parte de rendimento, eu acho que é evidente, a Ponte jogando muito melhor, principalmente em casa, 4 jogos e 4 vitórias diante de adversários dificílimos. Todos estavam acima da Ponte na tabela de classificação, exceto o CRB, estava muito próximo, mas estava na disputa da final da Copa do Nordeste. Fora de casa, alguns empates, então ele conseguiu ali interromper uma sequência negativa de derrotas para a Ponte e vai em busca dessa vitória. Então acho que de fato essa experiência do Nelsinho Batista, campeão brasileiro com o Corinthians em 90 e tantos títulos estaduais, esse citado há pouco pela Adri da Copa do Brasil com o esporte, mostra que ainda tem a mostrar ao futebol brasileiro, né? 13 anos no futebol japonês, que evoluiu muito o futebol japonês, e o Nelsinho pôde acompanhar, então, este novo mercado, e agora no futebol brasileiro, demonstrando com a Ponte Preta, deixando o torcedor sonhando com, primeiro, atingir a primeira parte da tabela de classificação e aí, quem sabe, algo a mais no Campeonato Brasileiro da Série B, que eu acho que passa muito pela sequência recente da Ponte agora para saber se vai brigar na parte de cima ou se ela vai ficar nesta meiuca da Série B. É isso, Esporte Ponte Preta, bola rolando em pouco mais de 10 minutos. Aliás, né, Dri, a lei do ex não se restringe apenas ao Nelsinho Batista. Até teve um momento ali durante o aquecimento, estava observando, o Kaique França foi lá cumprimentar os jogadores no banco de reservas, no aquecimento da Ponte Preta também, né? O Kaique França que tem uma história recente bem legal com a camisa da Ponte Preta, inclusive
com o acesso da Série A2 para a Série A1 do Campeonato Paulista, sendo goleiro soberano da Ponte Preta nas 2 últimas temporadas, agora vestindo a camisa do Sport. E só mais um detalhe, Júlio, hoje o jogo na Arena Pernambuco, tá? Todo mundo muito acostumado com o Sport lá na Ilha do Retiro. A Ilha do Retiro fica numa região central de Recife. Agora, a Arena Pernambuco é longe, é cerca de 40, 50 minutos, questão de transporte. A Copa do Mundo fez uma lambança com esse estádio, na minha opinião, e isso desfavorece a presença do público hoje lá para assistir a esse Sport e Ponte Preta. E, Júlia, a lei do ex que você citou nos 2 extremos, né? Kaique França, goleiro, Zé Roberto, atacante, a Ponte vai ter que tomar cuidado. Aliás, Kaique França quis se estabelecer um bom goleiro na Ponte e já é adorado pela torcida do Sport, né? Muito seguro, eu acho que ele tem um problema só na saída com os pés, não é o forte dele, tem treinando na Ponte, ele acabou melhorando, mas debaixo das traves ali, eu acho que evoluiu muito, tanto é que está numa grande equipe que é o Sport. Falando em evolução, Gabi, muito se falava sobre as atuações do Pedro Rocha, né? Os gols tomados contra o Mirassol, depois teve o gol contra o Paysandu. Se redimiu em alto nível na vitória contra o Vila Nova pegando pênalti, né? Verdade, não só pegando pênalti no final, mas a construção da partida do Pedro Rocha eu acho que foi muito segura. Quando tinha que espalmar, ele conseguia para o lado, não dando espaço ali para os atacantes da equipe do Vila Nova. A saída do gol dele melhorou, então eu acho que nesse recorte curto de uma semana para outra, teve a evolução do Pedro Rocha, fechando aí com chave de ouro a atuação dele na defesa do pênalti. Hoje uma partida difícil que certamente ele vai ser colocado à prova pelo Zé Roberto, pelo Lene Lobato, que estou muito curioso para saber, é um jogador incógnita, porque veio do Vélez Sarsfield, time da Argentina, tem um jogo só com a camisa do Sport, é um ponta que a gente vai ficar de olho, mas tem o Barleta também, que já foi do Corinthians, São Bernardo, e certamente faz uma fumaça danada, o Fabrício Domingues, que é o artilheiro do Sport, com 4 gols, meio campista, então vai ter muito trabalho, o Pedro Rocha, mais uma vez, sendo colocado à prova aí, a meta Ponte Preta. Fábio Chaib, dá um panorama para o torcedor ouvinte da CBN, a situação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro, Fábio. Vamos lá, Júlio, 18ª rodada que teve o primeiro jogo, o jogo de abertura ontem, né, no Novelli Júnior, empate do Ituano contra o Vila Nova. O Ituano permanece na vice-lanterna, não vence também há muito tempo, não consegue essa vitória. A última vitória do Ituano foi justamente contra a Ponte Preta há quase 2 meses. E o Vila Nova, que com esse empate se mantém na parte de cima, mas está perdendo a vice-liderança para o Mirassol. O Mirassol está batendo o Operário, intervalo de jogo lá em Mirassol. Mirassol 1, Operário 0. Quem está jogando no momento também é no Couto Pereira, Curitiba e Chapecoense. O Curitiba muito mal neste momento, tem 21 pontos e a Chapecoense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Hoje tem Sport e Ponte Preta e amanhã a evolução da 18ª rodada com jogo entre Guarani e Brusque no Brinco de Ouro às 4 da tarde. Às 6h30 amanhã América e Ceará. 6h30 também tem CRB e Santos lá no Rei Pelé. Na segunda-feira o Paysandu recebe o Novo Horizontino lá na Curuzu. E na terça-feira, fechando a rodada, tem Avaí e Paysandu. O Goiás ainda joga com o Amazonas também, porém sem data definida ainda esse jogo do Goiás com o Amazonas, porque o Goiás está na Copa do Brasil e não poderá jogar nesta próxima semana. Muito bem, Fábio Chaib, e atenção ouvinte da CBN. Chegou o momento de escalar os times, aumente o volume do rádio, porque vem aí a ficha técnica do jogo. Futebol, vamos CBN. É a macaca do técnico Nelsinho Batista em campo com 1, Pedro Rocha, 20, Gabriel, 4, Matheus Silva, meia dúzia, Sérgio Rafael e 2, Igor Inocêncio. 5, Dudu Vieira, 15, Castro, 29, Everton Brito e 10, Elvis. Na frente, 77, Matheus Regis e 9, Gé. Repeteco Alvinegro, 1, Pedrão, 20, João, 4, Matheus, meia dúzia, Sérgio, 2, Igor, 5, Dudu, 15, Castro, 29, Everton Brito, 10, Elvis, 77, Matheus Regis e 9, Gé. No banco, 12, William, 7, Dodô, 11, Iago Dias, 13, Joilson, 14, Luiz Felipe, 15, Guilherme Beleia, 19, Renato, 25, Lucas Bochecha,
44, Nilson Júnior e 58, Tomás. Esporte. Esporte eternamente estarei. É o Leão da Ilha, hoje com o interino César Lucena. Em campo com 22, Kaique França. 93, Palácios. 12, Alisson Cassiano. 40, Luciano Castan. 29, Dalber. 94, Felipe. 8, Fabrício Domingues. 9, Lucas Lima. 30, Christian Barleta. 77, Lene Lobato e 99, Zé Roberto. Repeteco do Esporte, 22, Kaique, 93, Palácio, 12, Alisson, 40, Castan, 29, Dalber, 94, Felipe, 8, Fabrício, 4, 19, Lucas Lima, 30, Barleta, 77, Lene Lobato e 99, Zé Roberto. No banco, 21, Thiago Couto, 76, Jordan, 44, Chico, 48, Pedro Martins, 7, Fabinho, 47, Fábio Matheus, 43, Luciano, 55, Lucas André, 11, Romarinho, 59, Titi Ortiz e 9, Gustavo Coutinho. A arbitragem do jogo. Lucas Guimarães Rechaticon é o árbitro do jogo e quebra repórter, né? Seus assistentes, Lúcio Biersdorf Flor e Maurício Coelho Silva Pena. No VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Muito bem, a ficha técnica, arbitragem direto da Grã-Bretanha, né? Só sobrenomes aí internacionais. É, todo mundo do Rio Grande do Sul, então tem essa descendência europeia. Perfeito. Com certeza. Viu? Tem o que tem de sobrenome alemão na arbitragem do Rio Grande do Sul, é brincadeira. E agora chegou o momento de análise na CBN com Gabriel Castro. O comentário do jogo. É isso, Júlio. Eu acho que o esporte ele tem um propósito ofensivo de impor o seu jogo diante da Ponte Preta, mas ao mesmo tempo ele comete também muitos erros defensivos, né? Se nós pegarmos as últimas partidas do esporte em casa, ele não conseguiu a vitória. Então, neste recorte curto, ele ficou no empate com o América Mineiro em 1-1 e ele perdeu do Novo Horizontino em 2-1. Naquele gol que entrou para a história. O Novo Horizontino balançou as redes sem tocar na bola. O esporte ficou ali tocando, com 28 segundos recuou para o Kaique França. O Kaique França não estava no gol e saiu logo no início, então, o gol do Novo Horizontino. E num recorte, se a gente for pegar também fora de casa, de muitos vacilos do esporte, viu? Ele não conseguiu vitória diante da Chapecoense, do Botafogo em Ribeirão Preto, contra o Ceará. Ele venceu só o Guarani. Então eu estou citando aqui 6 partidas em que conquistou apenas uma vitória. Acho que a Ponte tem uma possibilidade, se ela conseguir se manter calma, tranquila. Por que eu digo isso? Na última rodada fora de casa, com 17 minutos, teve a expulsão do Zé Mário, que poderia ter acontecido com 7 minutos. Se o árbitro tivesse percebido o erro, com 7 minutos, o Zé Mário teria sido expulso. Então eu acho que manter os 11 jogadores já é um passo importantíssimo. É uma Ponte que não pode ficar muito recuada diante deste esporte, que vem no mesmo sistema que a Ponte, com 2 volantes, um meia que é o Lucas Lima e 3 atacantes. Barleta de um lado, Lobato do outro, Zé Roberto, experiente centroavante, tentando balançar as redes. A Ponte precisa fazer um jogo inteligente, precisa jogar, não só se defender, explorar o contra-ataque, até por isso o técnico Nelson Batista também escala 3 atacantes, com Everton Brito ganhando a titularidade, deixando o Dodô e também o Iago Dias no banco de reservas, com o Matheus Regis, que vem numa crescente, e com o Jé, que é sempre esperança de gols, também jogando muito bem, Júlio Nascimento. Muito bem, Gabriel Castro com a análise do jogo para Esporte Ponte Preta, tudo pronto, a bola vai rolar na Arena Pernambuco, o público melhorou razoavelmente, a Adriana já explicou, São Lourenço da Mata fica a uma distância aproximada de 30 quilômetros da capital Recife, né, do centro de Recife, por isso muitas vezes o público não é tão bom assim, mas o horário é bacana, 6 da noite, Julio, e a bola vai rolar em Pernambuco. Pois não, Dri? Só complementando que a Ilha do Retiro não está sendo utilizada porque passa por uma reforma no gramado e reformas também na parte elétrica. O caldeirão da Ilha do Retiro. Boa notícia pra Ponte também, né? Não jogar na ilha é sempre muito mais difícil. Apita o árbitro! Toca na bola, o time do esporte começa o jogo! Esporte Ponte Preta!
Futebol, vamos CBN. Rasgando emoções no microfone Júlio forte Nascimento. da CBN Campinas. Posse de bola para o time do esporte, domina a bola pelo campo de defesa, abertura de bola com Palácios, lado direito do campo, ele vai rolando a bola até o centro do campo, sai jogando com Alisson Cassiano. Alisson Cassiano domina, levanta a cabeça, devolução, vem com Palácios. Palácios carrega, domina, levanta a cabeça, procura opção pelo meio do campo, vem o toque de bola para Fabrício Domingues, acaba perdendo, a bola volta para o time da Ponte, recupera Everton Brito, faz o passe para Gé, Gé faz a finta para cima do primeiro, tenta fazer o toque, foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem manda seguir, a bola fica de graça para o time do esporte, domina, Zé Roberto trabalhou pela ponta esquerda, vem carregando para o campo de ataque com o Lene Lobato. Lene Lobato trabalhou, devolveu, soltou para Lucas Lima. Lucas Lima levanta a cabeça, passa pela ponta esquerda, pediu, recebeu o Dalberto. Devolveu a bola pelo sistema defensivo, recomeça com Castan. Castan entrega a bola pela metade do campo, vem com Domingues. Domingues para Lucas Lima, faz a finta para cima do primeiro, entrega da esquerda para a direita, a bola pela ponta direita. Vem para o campo de ataque o time do esporte. Domina, lado direito do campo, Barleta soltou para Felipe. Felipe faz a devolução com Barleta. Recomeça, sai jogando ali o time da Ponte, recupera com Everton Brito. A Gé tocou para Elvis, mas a arbitragem parou, marcou a falta de defesa. Falta contra a Ponte, falta para o esporte, Adriano Almeida. E o Gé já começa o jogo ali esbravejando com o árbitro. E o Elvis, né, capitão do time, que também tem o hábito de conversar muito com a arbitragem, balança o dedinho, troca umas palavras com o árbitro e o esporte já cobrou. Castan domina, sai jogando lado esquerdo do campo, com o Lobato, vem descendo o time do esporte, domina, sai jogando pelo campo de defesa, a bola solta agora com Luciano Castan. Castan devolve a bola pelo sistema defensivo, recomeça, entrega a bola com Alisson Cassiano. Alisson Cassiano pela ponta direita para Felipe. Felipe faz a movimentação, Domingues se apresenta, ele prefere a devolução, vem com Alisson Cassiano. Alisson Cassiano à esquerda para Castan, o capitão. Castan dominou, recolhe, escapa na marcação do primeiro, vai tentar a cavada lá para o campo de ataque. Ele fez a inversão para Barleta, matou no peito. Barleta tem Palácios por dentro. Ele prefere o passe para Felipe. Felipe recomeça com Alisson Cassiano. Alisson Cassiano sem marcação. Ele faz o passe para Lucas Lima de primeira com a canhota. Solta a bola com Castan. Castan domina, encontra a marcação do primeiro. Matheus Regis diminui o espaço dele. Ele prefere voltar com o Dobel lá do esquerdo do campo. É para Lucas Lima. Gira para cima do primeiro. Lucas Lima volta a bola pelo sistema defensivo. 2 minutos do primeiro tempo, 0-0. Esporte e Ponte Preta vão jogando a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bola solta com Barleta. Barleta escapa na marcação, adiantou demais, a bola fica de graça para Ponte. Castro entregou para Elvis, para Castro. Castro na esquerda para Gé. Gé domina isolado no campo de ataque, se movimenta. Matheus Regis pede no apoio. Gé prefere segurar, tenta fazer a finta. Ele escapa na marcação. Gé puxou pro fundo ainda. Ele carrega o camisa 9 da Ponte aos trancos e barrancos. Invadiu grande área, deu Everton Brito. Desarma a defesa do esporte, afasta o perigo, tira dali. Aos trancos e barrancos, uma jogada despretensiosa do Gé. Quase um lance de perigo, hein, Adriano Almeida? Mas ele é muito forte, né, Júlio? Ele vai ganhando na força e tem mostrado uma habilidade diferente aí ao longo dessa evolução técnica dele. Por isso, conseguiu aí chegar aos trancos e barrancos ao campo de ataque. Só quero mandar um abraço para um grande amigo que você também conhece muito bem, Jefferson Barbosa, na audiência qualificada da CBN. Grande Jefão, o árbitro ali chegou a ameaçar uma revisão do VAR. Tá pedindo ali calma. Foi o lance do Everton Brito, né, Gabi Castro? Exatamente, está em análise porque o Everton Brito pode ter chego primeiro na bola do que o defensor do esporte, que foi numa dividida ali dentro da área. Sai jogando, segundo o árbitro, tudo normal. Falta cobrada para o time do esporte, abertura pela ponta esquerda, Lobato tenta o domínio, opa, escapou, lateral marcado, para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de defesa. E agora enrosca ali, Matheus Regis, chega ali o Domingues para ajudar, levanta o Matheus Regis, a arbitragem pede calma, ânimos quentes, ânimos exaltados na Arena Pernambuco neste sabadão à noite. Aí não pode, né, Júlio? O Dalberto colocou as duas mãos no peito do Matheus Regis, do nada, empurrou o atacante da Ponte Preta, a arbitragem não viu, ficou barato. Vamos ver como é que vai andar esse jogo, hein? Sai jogando o time da Ponte pelo campo de ataque. Sérgio Rafael rasga. Manda a bola para o campo de ataque. Everton Brito vai tentar o domínio. Everton Brito conseguiu o domínio. Escapa na marcação. Deu a Elvis. Elvis no comando para a chegada do Dudu Vieira. Dudu na ponta esquerda. Bom lançamento. Vem para o ataque. Igor Inocêncio puxou para o pé direito, que é o pé bom. A devolução com Dudu Vieira. Escapa na marcação ainda ele. Dudu tem Castro pertinho dele. Prefere o passe por dentro. É para a chegada do Elvis. Elvis protege com o corpo. Tentou na esquerda. Perde a bola, Elvis. Recomeça o Domingues. Entrega a bola pela ponta direita com Barleta. Coloca a velocidade no lance.
lance. Domingues pede a devolução, Baileta segura, vai tentar esticada. Esticou para Lobato pela ponta esquerda, Lucas Lima fechou também no campo de ataque, o Zé Roberto Lobato escorregou de novo. Ainda ele domina, deu recuperação, tentou cruzamento, vem João Gabriel na cobertura, coloca a bola para escanteio. Escanteio pro Leão bater. O Lobato tentou ali numa primeira vez uma velocidade, viu que estava difícil, tentou cruzar de qualquer jeito. João Gabriel pôs o pé em cima. Lucas Lima se prepara para o escanteio. Vem com as tranças, Lucas Lima, visual fashion. Levantou a bola na segunda trave, tá viva, tentou. Alisson Cassiano bateu para fora. Ele girou na pequena área como se fosse um camisa 9, a bola passa perto, Adriano Almeida. Uma bola reboteada que veio limpa para o Cassiano, só que ele estava de costas para o gol, né? E aí na hora que precisou fazer o giro, buscou até o cantinho, mas aí ela saiu demais. Primeira boa chance do jogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 6 minutos do primeiro tempo, Arena Pernambuco segue. Esporte 0. Ponte Preta. Também 0. Central da Bola. Noite de abertura da 20ª rodada da Série A. Às 7 horas da noite, o Palmeiras recebe o Vitória. Às 8 da noite, o Bahia encara o Internacional. E às 9h30, o São Paulo viaja até Fortaleza para encarar o Fortaleza no Castelão. Futebol Globo CBN. Sai jogando o time do esporte pelo campo de ataque, 6 minutos, 0-0, tudo igual. Dalber, lançado pela ponta esquerda, faz a proteção. João Gabriel acompanha a bola saindo de fundo. Gabriel Castro, hora de análise aqui na CBN, 0-0, Gabi. Começo de jogo esperado, esporte com mais posse de bola, boa movimentação do Lucas Lima, jogando um pouco mais pelo lado esquerdo, mas também centralizado, tentando jogar muito com o Lobato aqui pelo lado esquerdo. Válvula de escape da ponte está sendo também pelo lado esquerdo, Gé caindo bastante por lá, Everton Brito participativo. Jogo equilibrado com o esporte um pouquinho melhor, porque joga em casa também. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 7 minutos do primeiro tempo, lançamento para o campo de ataque do esporte, Lucas Lima, posição legal, vai levantar a bola na grande área para Zé Roberto, posição legal não, a arbitragem agora sim faz ali a sinalização, tá parado o jogo, Lucas Lima tá impedido, né, Adriano Almeida? Demorou um pouquinho mais ali o Maurício Coelho Silva Pena, né, o assistente número 2, mas o Lucas Lima realmente ali pelo lado esquerdo tentou evoluir em posição irregular. 8 minutos do primeiro tempo, 0-0, tudo igual, tudo empatado. Pedro Rocha pediu ele para o Matheus Silva abdicar de bater a falta, que ele que vem para a cobrança. Ponte Preta vai jogando com muita calma, muita tranquilidade. Hoje o goleiro Pedro Rocha jogando todo de amarelo. Esse uniforme muito bonito que a Ponte Preta lançou em 2024. Tem ali todo um design atualizado com um gurilão no uniforme do goleiro Pedro Rocha. Sai jogando Pedro Rocha, levanta a bola lá para o campo de ataque e recupera. Palácios tenta sair jogando, aperta Everton Brito, acompanha no lateral, coloca a bola para fora, lateral marcado é para o time do esporte fazer a cobrança pelo campo de defesa. 8 minutos do primeiro tempo, 0-0, Esporte e Ponte estão jogando na Arena Pernambuco pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por enquanto a Ponte vai empatando e segue sem vencer como visitante na competição, tentando quebrar o jejum, time da Macaca. Domina Sérgio Rafael, tenta sair jogando por dentro, perde a bola volta para Lucas Lima. Lucas Lima faz o toque da direita para a esquerda, inverte para Dalber. Dalber na ponta esquerda, domina contra a marcação do Matheus Sérgio, prefere o toque por dentro para Felipe. Felipe levanta a cabeça sem opção, foi obrigado a voltar. Ele volta com o Luciano Castan levanta a cabeça de primeira, faz a devolução com o Felipe pela ponta esquerda do campo de defesa. Lucas Lima se apresenta, se movimenta por dentro também o Zé Roberto. Ele prefere o toque, recolhe, vem por dentro, a devolução vem com o Castan. Castan domina, vai tentar esticada. Palácios pediu do outro lado, vai chegar Palácios, lançado, Palácios dominou com o pé esquerdo, faz o passe, é para Barleta. Barleta puxou para a linha de fundo, pintou cruzamento, a bola passa por todo mundo. Acompanha o time da Ponte, vai sair jogando com o Matheus Regis do outro lado. Matheus Regis domina contra a marcação de 2 jogadores. Tentou ser esperto, colocar contra a marcação, mas devolveu de graça para o time do esporte, para Felipe. Felipe dominou para Zé Roberto. Zé Roberto no pivô contra Matheus Silva. Faz o passe, devolução com o Felipe, deixou o bater condição, pintou o gol, bateu para fora! Não valia mais nada, impedido o Lobato, mas foi um passe muito bonito, grande lance, Adriano Almeida. Uma ótima trama, né, no ataque do esporte.
E o Lobato, olha, não sei não, hein? Agora a gente vê novamente ali no visual, eu acho que estava na mesma linha. O Bandeira sinalizou impedimento. Menos mal que ele chutou para fora, mas ficou na cara do Pedro Rocha. Falha defensiva Ponte Pretana que precisa ajustar isso. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 10 minutos do primeiro tempo na Arena Pernambuco, Série B do Campeonato Brasileiro segue. Esporte 0. Ponte Preta. Também 0. Central da Bola. Pela Série B, segundo tempo de Curitiba 0, Chapecoense também 0. Lá em Mirassol, o Mirassol vai batendo Operário por 1-0. Amanhã tem Guarani e Brusque com total cobertura CBN. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone da CBN Campinas com a Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol Globo CBN. Tem falta o time da Ponte para fazer a cobrança pelo campo de ataque, já cobrada. Castro sai jogando pela ponta direita com o Matheus Silva. Matheus Silva tenta a devolução, fica na bronca ali com o Castro, hein? O que tá reclamando ali o Matheus Silva e Gabi Castro? Você que é especialista também em leitura, Labião. A saída de bola da Ponte está muito complicada e o Elvis estava por ali também reclamando com o zagueiro da Ponte. Precisa acelerar um pouquinho mais. O Matheus Silva, o Sérgio Rafael, eles têm a mania de segurar muito a bola, de sair tentar driblando o adversário e eles não têm essa capacidade. Então muitas vezes a Ponte dá de graça a bola para o Sport. Sai jogando o time da Ponte para o campo de ataque, domina Dudu Vieira contra a marcação do primeiro, ele faz a abertura pela ponta esquerda para Everton Brito. Everton Brito soltou para Igor Inocêncio, fez um golaço contra o Vila Nova, recolheu, deu a Elvis, a devolução para Castro é Dudu Vieira para Elvis, vai tentar o passe aqui, bolão na ponta esquerda, não chega o Everton Brito. Grande passe do Elvis, ele tem essa categoria, essa habilidade, mas dessa vez não chegou o atacante da Ponte, Adriana. Everton Brito, que é uma das novidades hoje desse time do Nelsinho Batista, com a contusão muscular do Ramon Carvalho. Quem acabou ganhando uma chance nesse meio-campo alvinegro foi Everton Brito, que veio da Inter de Limeira. Elvis domina, matou no peito com muita categoria, trivelou, tentou passe para Jé. A bola vai direto para fora, se perde. Em arremesso lateral marcado para o time do Sport fazer a cobrança com o Palácios lá pelo campo de defesa. Você acompanhando o Futebol Globo CBN Campinas pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã às 4 da tarde tem Guarani em campo contra o Brusque. Guarani que demitiu o técnico Pintado e agora vai para mais uma troca. Alan Al deve ser oficializado pelo Bugre a qualquer momento. E amanhã às 4 da tarde, Carlos Cabela dá o recado para você aqui no Futebol Globo CBN. Esporte com a posse de bola na metade do campo, domina Palácios, lateral marcado agora. Palácios mais uma vez tenta sair jogando pelo campo de defesa, ele recua lá para o goleiro Kaique França, fazendo a sua primeira participação com os pés. Kaique França entrega para Luciano Castelo domina pela ponta direita do campo de defesa, ele recolhe, pede Felipe por dentro. Lucas Lima também se apresenta, ele prefere voltar. Alisson Cassiano de primeira com Palácios pela ponta direita para Alisson Cassiano. Alisson dominou, levantou a cabeça, Lucas Lima faz a instrução, pede a abertura de bola pelo lado esquerdo, ele faz, executa, entregou para Dalber na ponta esquerda contra Matheus Regis. Que duelo, Matheus Regis leva melhor, recupera para o time da Ponte, na sequência atrapalha inteiro com a bola, manda de graça na lateral. Arremesso mal marcado para o time do Leão fazer a cobrança, Dalber vem na movimentação, se apresenta o Lucas Lima, ele prefere o toque lá na grande área para Zé Roberto, vem no pivô, Zé Roberto girou, entregou para Baileta colocou no chão, boa bola para Domingues, Sérgio Rafael vem na cobertura, a bola vem sobrando com tranquilidade para fazer a defesa. Pedro Rocha faz a defesa em 2 tempos, fica com ela. O time do Sport, quando chega sempre de forma muito perigosa, Adriano Almeida. Agora mais uma vez, né, com essas bolas lançadas, que a Ponte Preta ainda não conseguiu uma marcação efetiva. E a Ponte está com muito problema nesse meio-campo em manter a posse de bola, né, Júlio? Pois é, Gabriel Castro daqui a pouco vem para análise, porque vem o Sport. Domingues trabalhou com Lucas Lima, com liberdade, para Lene Lobato na ponta esquerda, na velocidade, do jeito que ele gosta, contra João Gabriel. João Gabriel diminuiu o espaço dele, conseguiu o levantamento para Baileta passou na bola. Ele pensou em dar uma bicicleta, mas viu que a bola estava muito longe, abdicou disso. A bola fica de graça para o time da Ponte, sai jogando com Everton Brito pela ponta esquerda, agora com Igor Inocêncio. Igor Inocêncio para Everton Brito escapa na marcação do primeiro, limpo lance. Entrega ao xerifão Sérgio Rafael sai jogando pelo campo de defesa, passe errado, a bola volta de graça para Domingues contra a marcação do primeiro, deu a Lucas Lima girou, devolveu para Domingues, para Zé Roberto, um bolão de frente para o gol, desarma Sérgio Rafael, conserta tudo que ele errou no lance anterior.
Recomeça o time da Ponte. Tem pressa. Elvis, lançado, não consegue ficar com domínio. A bola volta de graça para o time do Sport, mas recupera o time da Ponte na ponta direita com João Gabriel para Matheus Sérgio. Matheus Sérgio esperou a passagem do João Gabriel, deu a ele. João Gabriel dominou. Matheus Sérgio chegou, tocou para Elvis. Elvis vai tentar o lançamento da grande área para Jé de cabeça. A bola vai para fora. Sem direção nenhuma. É a chegada do camisa 9 da Ponte, Adriana Almeida. O Jé estava longe do gol, né, para receber esse cruzamento do Elvis e estava muito bem marcado pelo Alisson Cassiano. Aí até que subiu alto, mas todo desengonçado, muito longe do gol. Primeira e tímida chance da Macaca no jogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 15 minutos do primeiro tempo, Arena Pernambuco. Esporte 0. Ponte Preta. 0. Central da Bola. Série C em andamento, Figueirense vai bater no Remo por 1-0. Sampaio Corrêa e Náutico empatam por 1-1. Mais tarde, às 7h30, tem Ferroviário e CSA e Tombense e Atletique. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. Gabriel Castro, quase 16 minutos, 0-0 e a Ponte, Gabi. Aquele equilíbrio não existe mais, é um esporte muito melhor na partida, porque é uma Ponte Preta lenta, então ela não consegue sair do seu campo de defesa, porque ela erra muitos passes. E porque ela erra muitos passes? Porque o time está espaçado. Então uma coisa leva a outra. Ela tem a lentidão porque ela erra passe, e ela erra passe porque os jogadores estão distantes um do outro. Lucas Lima de frente pro gol, pintou o gol, salva Matheus Silva! Que recuperação do camisa 4, salvando o lance. Grande chance, perde o Lucas Lima, Adriano Almeida. O Lucas Lima recebeu com muita liberdade essa bola, praticamente na pequena área. Teve tempo de ajeitar, mas aí o que você falou, o Matheus se recuperou muito bem. Olha o escanteio. Escanteio na primeira trave, a bola desviada, afasta a defesa, voltou, rebote para fora do gol. Pegou agora muito mal o Felipe, isolou a bola, chance perigosíssima agora do time do Sport. 0-0, tiro de meta marcado para a Ponte. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 17 minutos do primeiro tempo, tudo igual. Por enquanto, Ponte Preta Sport eu vou empatando na Arena Pernambuco. O público melhorou, viu? Melhorou o público, voltamos a dizer, né? O transporte do torcedor que fica no grande centro de Recife é um pouco mais demorado. Então, por isso que muita gente chegou com bola rolando. Agora sim, um público melhor nesse sabadão à noite na Arena Pernambuco. E agora tem falta em cima do Elvis. Felipe, 94 do Sport, acaba cometendo a falta. O jogo está parado. Falta marcada é para o time da Ponte fazer a cobrança. Elvis vem na movimentação. Pede ali a presença dos jogadores da Ponte. Demora-se um pouco para a cobrança. Elvis está pedindo ali o movimento. Agora sim vem para a cobrança, Elvis estica a bola para Igor Inocêncio, que bolão, Igor Inocêncio domina, escapa da marcação do primeiro, vai tentar o cruzamento com o pé direito, executou, mandou direto pro gol, Kaique França faz a defesa, vem para ficar com a bola com toda a tranquilidade do mundo, sai jogando Kaique França lá do esquerdo do campo com o Dalber domina, recolhe contra a marcação do Matheus Regis, vai tentar esticada, chega Matheus Silva, matou no peito, sai jogando com tranquilidade, solta a bola com o Elvis dominou, tentou o lançamento para Everton Brito, fez a leitura errada, a bola fica de graça para Palácios. Começa com Alisson Cassiano contra a marcação do Everton Brito, ele faz a abertura pela ponta esquerda, lá vem Palácios contra a marcação do jogador da Ponte, foi puxado ali, o Everton Brito fez a primeira falta por cima, depois a falta por baixo, parou o lance com falta, o jogo está parado, falta marcada para o time do Sport movimentar, entrega Palácios para Alisson Cassiano, ele movimenta lá pelo campo de defesa, o time do Sport sem pressa nenhuma, vai controlando a posse de bola nesse momento no campo defensivo, sai jogando com Felipe para Castan domina, recolhe contra a marcação do primeiro, vai tentar esticada lá para o campo ofensivo, tenta ali o passe para a Baleta, acompanha a defesa da Ponte, tira, rasga dali Igor Inocêncio, de qualquer jeito afasta o perigo, ninguém no campo de ataque da Ponte, só dá o Sport lá no campo de defesa, domina Alisson Cassiano, sem nenhuma marcação, com liberdade, ele domina, para a peça, entrega a bola com Palácios pela ponta direita, Palácios movimenta a devolução, vem com Alisson Cassiano, devolução agora com Palácios, na lateral do campo se apresenta Lucas Lima domina, movimenta, entrega a bola pelo campo de defesa, tem do outro lado Castan,
Castan pede, recebeu para a ponta esquerda, Castan movimentou contra a marcação dos jogadores, trabalhou no meio para Lene Lobato, deixou passar Lene Lobato, a bola fica de graça, é com Alisson Cassiano para Felipe, Felipe dominou, recolheu contra a marcação no primeiro, soltou essa bola no comando para Baileta, Baileta para Lucas Lima, Lucas Lima, um balão na ponta direita para Baileta, pintou o cruzamento da grande área, muito mal. Muito mal a execução do cruzamento, a bola volta de graça para a ponte, hein, Adriano Almeida? É difícil até entender o que o Barleta tentou fazer agora ali, né? Porque ele estava do lado direito com uma boa liberdade, jogadores do esporte se arrumando dentro da grande área e aí ele mandou lá do outro lado, na outra lateral. Melhor para a Macaca que vai ter posse de bola, tudo igual lá na Arena Pernambuco, 0-0. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 20 minutos do primeiro tempo na Arena Pernambuco. Esporte 0. Ponte Preta Também 0. Central da Bola. Pela Série A, hoje ainda tem Juventude Criciúma, às 7 da noite, no Alfredo Jaconi. Às 9h30 tem o líder em campo, Botafogo recebe o Cruzeiro. Mesmo horário de Fortaleza e São Paulo, no Castelão, no Ceará. Vem Ponte pro campo de ataque, Elvis. Totozinho na bola pra gente, frente pro gol, bateu pra fora do gol! Gé no tranco ali com o Alisson Cassiano e agora a arbitragem tá marcando a falta de ataque, né, Adriana? É, o Gé deu um encontrão ali no Alisson Cassiano. Ele até bate no ombro naquele gesto de jogo de corpo, né, Júlio? Mas é um encontrão que não é ombro com ombro, é o ombro do Gé nas costas do Cassiano. E aí a bola até sobrou para ele numa ótima oportunidade, mas a gente sabe desse jeito mais forte de jogar do Gé, por isso nada disso valeu. O Gé gosta de incomodar a zagueirada, né, Gabi? A Ponte também vai precisar dessa versão mais chata, entre aspas, do camisa 9, né? Precisa, mas quando ele faz falta, fica muito evidente, sabe? Ele precisa de um pouquinho mais de malandragem ali, tentar num jogo de corpo mesmo. Ali ele foi nas costas do zagueiro do Sport e pela segunda vez consecutiva. E uma característica, olha a Ponte, depois eu completo. Vem pro campo de ataque o time da Ponte, bola solta pra Cássio, pra Matheus Seixas, vai bater pro gol, bateu pra fora do gol! Tinha opção ali, Matheus Sérgio do passe pro Géry, arriscou, mandou a bola pra fora, Adriano Almeida. O Castro foi a loucura, porque queria essa jogada mais bem trabalhada. O volante da Ponte, que roubou essa bola muito bem ali no meio campo, armando esse contra-ataque muito bom. E aí o Matheus Regis quis resolver tudo sozinho, meteu uma bomba na bola, ela saiu, é só tiro de meta pro Sport. Muito bem, agora atendimento médico ali pro Kaique França. Pois não, Gabi Castro? Apesar deste ataque da Ponte, até então era ataque do Sport e defesa da Ponte. E aí vai mudando a característica do jogo, porque daí o Gé percebeu que se ele ficar isolado lá na frente, ele vai morrer de fome, a bola não vai chegar até ele. Então ele começou a voltar. Então a saída de bola do zagueiro da Ponte tem sido pro Gé, que sabe fazer a parede, e aí ou ele sofre a falta ou ele distribui o jogo. O problema é que daí fica um desfalque lá pra frente. E aí ou o Everton Brito, que precisa entrar na partida, precisa ser mais participativo, 23 minutos e a gente não viu uma finalização, um cruzamento, uma jogada com o Everton Brito acontecer, e também com o Matheus Regis, esse sim um pouquinho mais participativo. Então os dois atacantes precisam ajudar mais o Gé, porque a carga fica muito grande para ele, toda hora tem que ficar disputando com os zagueiros do Sport. Ponte vai suportando a pressão, precisa sair com mais velocidade, com mais rapidez para o ataque, e essa bola precisa chegar para o Elvis com mais qualidade, porque tem muito erro de passe e a gente sabe que com o Castro e com o Dudu Vieira fica muito complicado para esse passe chegar com qualidade até o ataque. Muito bem, 23 minutos, Kaique França. Não me pareceu o Miguel não, né, Adri? Até porque o Sport tá empatando, o Sport dentro de casa precisa vencer para encostar aí no G4, mas aparentemente está tudo bem com camisa 22. Foi a parte interna ali da coxa do Kaique França, ele sentiu um pouco, mas não acredito também em esfriar o jogo, ainda mais porque com esse Sport
Com esse empate, o Sport continua fora do G4, né? Há 2 pontos ainda, o Sport que é um dos times de maior investimento e com maior expectativa aí de acesso nessa temporada. Sport sai jogando pela ponta direita com Palácios, domina Palácios, escapa na marcação no primeiro, boa finta, Palácios ainda ele contra Everton Brito, tentou o passe, chega a defesa da Ponte, Igor Inocêncio, rasga tiro dali, Elvis sai jogando, entrega Dudu Vieira, passe errado de graça, para Leni Lobato, tentou fazer a finta, Matheus Silva atrasou, mas ele consegue o passe para Zé Roberto, para Dalber, lado esquerdo do campo, Dalber devolveu, soltou para Lobato, afasta a defesa, voltou para Domingues, bateu na casinha! Gol do Sport! Fabrício Domingues, golaço na Arena Pernambuco, jogada no lado esquerdo. O Zé Roberto entregou para o Dalber, que fez o passe atrás, enxergou, a bola voltou na defesa, tranquilamente para o Domingues ajeitar o corpo e mandar para o fundo da casinha do Pedrão, que não chegou. Abre o placar o time do Sport na Arena Pernambuco, Domingues, Sport 1. Ponte 0. O detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. Mais uma jogada bem trabalhada do setor ofensivo do Sport. É verdade que a hora que essa bola sai do lado esquerdo com o Dalber e vai para o Lobato, o chute do Lobato é fraco. Se chegasse até o Pedro Rocha, acho que pegaria sem problemas o goleiro da Ponte. Mas aí essa bola foi nos pés do Sérgio Rafael, que afastou de uma maneira muito ruim. Afastou justamente nos pés do Fabrício Domingues, que aí pegou daquele jeito que a gente fala, sabe quando pega na veia? Aquele chute forte, muito perto do ângulo, e aí não tem Pedrão que conseguiria segurar. Sport na frente, 1-0. O VAR está analisando, né? Todo o lance é revisado. Vamos aguardar aqui a validação do gol do VAR. Gabriel Castro, 1-0 para o Sport até aqui, Gabi. E a Dri foi perfeita no relato do gol. São duas coisas: azar e falha defensiva. Azar porque, de fato, o chute do Lobato foi muito fraco, não precisava do Sérgio Rafael ter feito este primeiro corte, porque certamente Pedro Rocha estava na bola, e ele dá a bola para o jogador da equipe do Sport. Então, a falha defensiva é que não tinha nenhum volante acompanhando o artilheiro do Sport. Citei antes da partida começar que o Fabrício já tinha 4 gols, certamente o Nelsinho sabia, certamente passou isso para os atletas da Ponte, teria que ter uma marcação para este meio-campista que faz sempre um efeito surpresa, chegando ao ataque, acompanhando o Lucas Lima, que é sempre o maestro desta equipe. Então a Ponte teve azar porque esse rebote deu nos pés do jogador do Sport, mas falhou porque não tinha ninguém na marcação. Com merecimento, o Sport está à frente. Gol confirmado, gol validado, Sport sai na frente, 1-0 contra a Ponte. Central da bola chamou com a informação, pois não, Fábio Scheibe. Outro gol na Série B, lá no Couto Pereira, o Curitiba abre o placar para cima da Chapecoense com um gol de Everton Morelli, 17 minutos do segundo tempo lá no Couto Pereira. Saindo os gols na Série B do Campeonato Brasileiro, vem a Ponte para o campo de ataque, agora em desvantagem a Macaca, João Gabriel domina, entrega a Castro, Castro foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem vai dar falta. O jogo tá parado, falta está marcada. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Falta marcada agora para o time da Ponte a fazer a cobrança. Lucas Lima acabou ali fazendo o famoso lance perigoso. Por isso que a arbitragem acabou dando a falta. E agora sim, né, a televisão mostra a repetição do gol do Sport. Gol legal, estava em posição legal o jogador do Sport, né, Adri? Havia um jogador do Sport em impedimento no momento do primeiro passe que chega até o Dalber. Mas esse jogador, num primeiro momento, não participa, né, do lance. Então, o Dalber que recebe estava em posição regular para depois fazer o cruzamento, então tudo certo. Falta marcada para a Ponte Preta, levantamento na boca do gol, desvio para fora! Matheus Regis na segunda trave, ele tentou ali o lance. O Palácios manda a bola para escanteio, Adriano Almeida. Tentou de primeira, depois do ótimo cruzamento do Elvis. O Matheus Regis, já muito perto da linha de fundo, escorou essa bola, mas foi muito bem marcado pelo Palácios. Escanteio e na bola parada, a Ponte sempre é perigosa. 28 minutos, Elvis. Fez um golaço contra o Vila Nova, camisa 10 da Ponte. Não tem bola ali, né? Agora sim, o Elvis ali, ó, fez agora o sinal para arbitragem do relógio.
como se quem quisesse dizer, você vai ter que descontar esses segundos preciosos para a Ponte. Escanteio, Elvis correu na primeira trave, afasta a defesa do Sport, tira dali. Rebote é da Macaca na metade do campo, Igor Inocêncio não chega, chega o Sport em alta velocidade, arranca pela ponta direita, vem o Sport descendo em profundidade, pediu na ponta direita, tentou a Barleta, jogada individual, acabou sendo desarmado pelo Dudu Vieira. Pedro Rocha faz a defesa, fica com ela, já entrega para Elvis, o passe foi errado, o Elvis agora tá pedindo calma ali pro Igor Inocêncio. 29 minutos, 1-0, pois não, Gabi? E a Ponte não aprendeu muito com o gol que ela sofreu no derby, porque foi igualzinho. Ela teve uma cobrança de escanteio, foi todo mundo para a área, teve o contra-ataque do Barleta, é que ficou ali no mano a mano. Contra o Guarani foram 3 contra 1, agora foi 1 contra 1. Por pouco a Ponte não sofre o segundo. Matheus Sérgio dominou, trabalhou pela ponta direita, pintou cruzamento, a bola desviada pela marcação, volta ainda para ele. Matheus Sérgio adianta contra a marcação de 2 jogadores, escapa bem. João Gabriel tá por ali pedindo no apoio. Matheus Sérgio vai tentar o cruzamento, ele faz a movimentação, a devolução, vem agora com o Matheus Silva. Matheus Silva para Dudu Vieira, Igor Inocêncio tá pedindo do outro lado. Vem Dudu Vieira, uma bomba, a bola vai para fora. Pra loucura do Gé, Adriano Almeida. Mas tem que chutar, né, Júlio? Tem que arriscar de alguma forma. O Dudu Vieira mostrou confiança aí, pegou de primeira. É verdade que estava muito longe, é verdade que a bola também saiu de maneira tranquila para o Sport. Mas a Ponte vai tentando aí nesse final de primeiro tempo, pelo menos assustar para quem sabe buscar a igualdade. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 30 minutos no primeiro tempo na Arena Pernambuco agora. Esporte 1, Ponte Preta 0. Central da Bola. Pela Série B, o Mirassol segue vencendo o Operário por 1-0. Amanhã tem Guarani, Brusque e América e Ceará. Além de CRB e Santos no Rei Pelé às 6h30 da noite. Futebol Globo CBN. E vem Ponte para o campo de ataque, 1-0, Sport vence a Ponte buscando o gol. Precisa do gol de empate, a Macaca que ainda não venceu fora de casa. Matheus Silva inverteu da direita para a esquerda para Igor Inocêncio, afasta a marcação, tira dali. Everton Brito apenas acompanha, a bola se perde em lateral, o arremesso está marcado. Everton Brito tem pressa, solta a bola com Dudu Vieira. E agora o árbitro está pedindo para esperar e vai lá cobrar o Gé. O Gé e o Alisson Cassiano, tá tendo uma DR ali entre os dois, né, André? O Gé tá reclamando, o Alisson Cassiano também. É o embate do jogo, né? Gé versus Alisson Cassiano. E o árbitro pode ter trabalho ainda. Matheus Regis lançado na grande área, a bola passa por ele, não consegue ali a finalização, ele tenta o domínio contra a marcação do Dalberto. Dalberto foi inteligente agora, hein? Foi inteligente o lateral esquerdo do time do Sport, ganha o lateral, arremesso está marcado. É para sair jogando a equipe do Sport pelo campo de defesa. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Dalberto tenta sair jogando, a Ponte Preta sobe a linha. João Gabriel apenas acompanha, Sérgio Rafael rasga, tira dali. Alisson deixa passar, Castanho não deixa, afasta de cabeça na metade do campo. Matheus Silva divide de cabeça com o jogador Lucas Lima, o jogo tá parado, aliás, não é o Lucas Lima não. É o Zé Roberto que foi lá, dividiu, ficou sentindo agora no choque com o Matheus Silva. 32 minutos do primeiro tempo. A Ponte vai ter que mudar a postura de alguma forma no segundo tempo, Gabriel Castro? Totalmente. Um pouco ela já mudou, né? Eu acho que falta muita confiança para este elenco da Ponte. Ele precisa tomar o gol para ele poder avançar uma linha, para poder chegar ao ataque, para poder brigar mais com o adversário, deixar o Sport desconfortável na partida. A Ponte fez isso logo no comecinho do jogo, depois parou, pressão total da equipe do Sport, a Ponte foi aceitando até um momento que ela não aguentou a pressão e o Sport fez 1-0. Agora sim, com a linha um pouquinho mais avançada, com o Gé brigando com o zagueiro, com o Matheus Silva brigando com o Zé Roberto, é uma Ponte que parece que demonstra que quer buscar este empate, mas ela tem que correr atrás do prejuízo, é sempre mais difícil. E sai jogando errado o Sport, a bola volta de graça para Ponte, Gé, perdeu tempo Gé, mas conseguiu passe para Elvis, na cavadinha para Matheus Sérgio de frente para o gol, sai Gaico França. Demorou demais para fazer o passe o Gé, mas o Elvis ainda conseguiu arrumar, hein, Adriano Almeida? E foi um bom lance ali. Se tivesse ajustado um pouquinho mais, o Matheus Regis pegaria essa bola e ia sair na cara do Kaique França. É o Elvis aí com esse olhar um pouco mais apurado, crescendo no jogo nessa reta final de primeiro tempo.
E agora o Lene Lobato vai para cima da arbitragem pedindo cartão para o Matheus Regis, que discorda até da falta. Jogo está parado, falta marcada para o time do esporte fazer a cobrança pelo campo de defesa. Você acompanhando o Futebol Globo CBN Campinas neste sabadão à noite. Série B do Campeonato Brasileiro, 1-0 para o time do esporte, vai vencendo a equipe do Leão nesse primeiro tempo. Amanhã tem mais, hein? Amanhã às 4 da tarde, direto do Brinco de Ouro, a bola rola para Guarani Brusque. Você confere com a narração de Carlos Cabila. O time do esporte sai jogando pelo campo de defesa, domina Lucas Lima. Ele escapa na marcação no primeiro, rola a bola com Castan. Castan na ponta esquerda, bola solta para Dalber. Dalber faz a devolução por dentro, na movimentação. Ele recolhe, domina, devolveu para Castan. Castan procura a opção, ninguém aparece. Ele abre os braços, pede a movimentação dos jogadores. Entrega para Dalber, Dalber para Lucas Lima. Lucas Lima dominou, recolheu, devolveu, soltou para Dalber. Fica trocando passes pelo campo de defesa do time do esporte, sem pressa nenhuma. Alisson Cassiano domina, levanta a cabeça, aliás, é o Felipe. Felipe agora sim para Alisson Cassiano, aberto ao lado direito do campo, sem a marcação do Gelli, vai avançando, vai entregando, coloca a velocidade. Alisson Cassiano tocou para Baileta, Baileta se enroscou com o Igor Inocêncio, a arbitragem tá parando, marcando a falta. Jogo tá parado, falta marcada é pro time do esporte fazer a cobrança pelo campo de ataque. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Vem esporte pro campo de ataque, o toque de cobertura, afasta a defesa da ponte e tira dali. Completando 35 minutos, 35 do primeiro tempo da Arena Pernambuco, segue. Esporte 1, Ponte Preta 0. Central da Bola. Pela Série D de dado, a Inter de Limeira está jogando a primeira partida das oitavas de final nesses playoffs contra o Avenida de Santa Cruz do Sul. Está empatando 0-0 lá no Rio Grande do Sul. Outro paulista em campo é o Água Santa. Água Santa 0, Brasil de Pelotas também 0. E no jogo misto e portuguesa do Carioca também está 0-0. Júlio Nascimento. 35 minutos do primeiro. Deu até fome, viu, Fábio? Você falando de misto e portuguesa. Gabriel Castro, 1-0 para a Ponte, 1-0 para o esporte contra a Ponte. Nada da reação da macaca, Gabi. E o Elvis está muito isolado, então tá muito difícil para ele poder armar o jogo. Ele pega a bola, o Everton Brito tá lá na ponta esquerda, o Matheus Regis está na ponta direita, o Gé tá muito longe, a Ponte no ataque ainda tá muito espaçada, é algo que o Nelson precisa corrigir. Palácios, vem esporte, lançamento na grande área, a bola passa por todo mundo, sobra do outro lado, na outra extremidade, domina Dalber contra a marcação de dois jogadores, ele faz a finta, Dalber, ainda ele, puxou para a linha de fundo, tentou o cruzamento da grande área, um bolão para Lobato, tentou bater, travado, voltou Lucas Lima, ainda ele, puxou para a grande área, foi desarmado. Dalber é um lateral chato, hein, de marcar. Muito chato de marcar. A bola volta para a Ponte, contra-ataca. A macaca tenta sair jogando com o Gé. Lá vem Gé na ponta esquerda. Adiantou demais. Foi desarmado. A bola volta para João Gabriel. João Gabriel ainda domina para o time da Ponte. Ele contorna 180 graus. Dominou, trabalhou, soltou para Gé no pivô. Foi para o solo. Agora o Gé. Agora sim a arbitragem parou, marcou a falta. Gé caçado dentro de campo, falta marcada contra o time do esporte, Adriano Almeida. Falta do Felipe, camisa 94, fez o calço ali para cima do Gé. É uma falta perigosa, é longe do gol. Mas o Elvis já mostrou que tá com o pé calibrado no último jogo, marcou um golaço contra o Vila Nova. Quem sabe o empate ainda nesse primeiro tempo, hein, Júlio? 37 minutos, quem sabe na bola parada da Ponte Preta, gol de empate. Sport vence 1-0, gol marcado pelo Domingues. A macaca vem com Elvis, um golaço de falta na última rodada contra o Vila Nova no canto do goleiro. O Elvis, um dos grandes destaques da última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Falta marcada, ele muito concentrado. Apenas 3 jogadores formando a barreira do time do esporte neste momento. Kaique França conhece muito bem o Elvis. Jogaram juntos por muito tempo na Ponte Preta. Foram campeões da Série A2 do Campeonato Paulista. Lá vem Elvis, uma bomba! Kaique França faz a defesa no centro do gol. Tentou surpreender ele de trivela o Elvis. Kaique França com um largo sorriso faz a defesa, Adriano Almeida. Essa cobrança foi bem em cima do Kaique França. Para dar alguma chance para o Elvis, só se ela tivesse batido no morrinho artilheiro, porque ela foi mais perto do chão do que para o alto. Se tivesse batido, aí enganaria o goleiro, mas aí em cima o Kaique, obviamente, pegou tranquilamente.
Tem a participação do ouvinte no WhatsApp da CBN, pois não, Fábio Scheib? Mandando um abraço aqui pro Gustavinho, o Gustavo do Espetinho, ele tá lá em Canindé, no Ceará, tá curtindo a transmissão com a gente. Quem também tá curtindo a transmissão é nosso companheiro William Cabelo, tá lá em Indaiatuba curtindo a transmissão. Quem também está com a gente aqui, mais pessoas, o Emerson Santana também está com a gente, e o Valdir Félix de Cosmópolis. E tem um áudio rapidinho aí, Marcelão. Põe um áudio aí pra gente ouvir o ouvinte mandando essa mensagem pra gente. Boa noite, amigos da CBN. Sou Reinaldo de Campinas, da Vila União. 1x0 Macaquinha hoje, hein? Ih, 1x0. Gol do Gé. 1x0 Macaquinha. Vamos lá, hein? Vamos ganhar esse jogo hoje, hein? Pode ser 2x1, né, Julio? Exatamente. O torcedor pode interagir, participar. O Fábio Scheib vai estar registrando aqui a interatividade do torcedor da Macaca em Esporte Ponte. Falta marcada para Ponte. Elvis, uma bomba novamente no centro. Faz a defesa da Kaique França. Dessa vez saiu com um pouco mais de efeito, mas Kaique França levou a melhor nas duas vezes, Adriano Almeida. O Elvis está tentando no chute forte, porque a bola está muito longe do gol, essas cobranças de falta, né? E aí agora até tirou um pouco do Kaique França ali da direção, mas o Kaique estava muito bem colocado, pegou. A Ponte cresce nessa reta final. Vem pro campo de ataque o time da Ponte, bola solta com Dudu Vieira. Dudu Vieira recolhe, domina, entrega a bola para a ponta esquerda para Igor Inocêncio. Igor Inocêncio escapa para a marcação, ele dá o combate, entregou, soltou para Castro. Castro dominou, recolheu, vem pro campo de ataque, faz inversão na ponta direita para Matheus Silva. Matheus Silva entrega João Gabriel. João Gabriel na ponta, tá sozinho. Ninguém aparece, ele vai para jogada individual. Tentou jogar pelo meio para Sérgio Rafael. Recomeça o time da Macaca. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Elvis, um bolão para Everton Brito. Tentou cruzamento na área. Agora a dúvida é se a bola saiu antes ou não. A arbitragem está dizendo que sim, que no cruzamento a bola já tinha ultrapassado o limite do campo, hein, Adriano Almeida? É um lance difícil porque a bola não estava no gramado, ela estava no alto, né? E aí sempre gera um pouco mais de dúvida. Mas o árbitro marcou com bastante convicção tiro de meta para o Sport. Cara, o time do Sport apita tudo, é muito chato. Toda hora tem alguém reclamando da arbitragem. Até o Everton Brito agora foi falar lá com o Palácios. Vamos jogar, para de reclamar um pouco. Tá ganhando o jogo. Tô chato demais, Gabi Castro? Não, é correta a análise, mas eu entendo também que faz parte do jogo conversar com o árbitro. Se o árbitro está permitindo apitar, o Sport se aproveita disso. A Ponte precisa fazer da mesma maneira. Olha o Elvis, domina, escapa na marcação no primeiro. Vem Elvis ainda ali no combate, procura opção, trabalhou por dentro para Castro. Castro limpou o lance, vem carregando o Castro, demorou demais para fazer o passe e perde a bola. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 41 minutos do primeiro tempo na Arena Pernambuco, segue. Esporte 1, Ponte Preta 0. Central da Bola. Pela Série A do Brasileirão, daqui a pouco às 7 da noite, o Palmeiras recebe o Vitória no Allianz Parque. Mesmo horário de Juventude e Criciúma. Às 9h30 tem Botafogo e Cruzeiro, e Fortaleza e São Paulo, lá e no Ceará. Futebol Globo CBN. E vem pro campo de ataque o time do Sport. Chama na tabela, vem pro ataque. Domina, Baileta, atravessou para Lobato. Lobato bateu para fora do gol. Jogadores do Sport pedem um desvio, a arbitragem vai dar o escanteio, Adriano Almeida. Sim, vai dar o escanteio e ficou no lucro agora o Sport, porque o chute do Lobato, mesmo se não houvesse o desvio, eu acho que não era bom. Assim como também não foi bom quando saiu o gol do Sport. E olha, essa bola não desviou em ninguém, hein, Júlio? Agora a gente vê novamente aqui, não vi desvio. Lance torto, ficou de graça esse escanteio para o Sport. 42 minutos e 30 do primeiro tempo, escanteio marcado para o Sport fazer a cobrança do lado direito. Preocupação para o goleiro Pedrão, levantamento na marca do pênalti, afasta a defesa, o jogo está parado, falta marcada. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. A informação, Fábio Scheib. Tem gol na Série B do Brasileiro, é gol do Curitiba. O segundo, Brandão marca o segundo gol para o Curitiba contra a Chapecoense no Couto Pereira. E só retificando uma informação, o primeiro gol, na verdade, não foi do Everton Morelli, e sim foi do Lucas, apenas Ronier. Lucas, Ronier.
Grande Fábio Chaime, 43 minutos. Vem pro campo de ataque o time da Ponte. Bola solta para a ponta esquerda. Domina Gé. Gé escapa da marcação no primeiro. Tenta lhe dar o combate. Recebe a falta, a arbitragem manda seguir. A bola fica de graça para o time do Sport. Sai jogando com Lucas Lima. Lucas Lima dominou, recolheu contra a marcação no primeiro. Faz a abertura de bola com Felipe. Felipe para Lucas Lima. Lucas Lima controla a bola na ponta esquerda. Entrega para Dalber. Dalber por dentro para Lobato. Não consegue o domínio. O jogo está parado. Impedimento marcado contra a equipe do Sport. A posse de bola volta para Macaca. Jogando pelo campo de defesa. 44 minutos no primeiro tempo. Já tem análise de Gabriel Castro. Teremos também o central da bola no intervalo. Atualizando todo o panorama de Série B do Campeonato Brasileiro. Sabadão olímpico, hein? Tivemos hoje muitas modalidades em ação. Vôlei, basquete, natação. Teve de tudo um pouco ainda. Em Paris, estamos na expectativa pelas primeiras medalhas para o time Brasil. 44 minutos no primeiro tempo, 1-0 para o time do Sport contra a Macaca. Lateral marcado para o time da Ponte pela ponta direita do campo de ataque. Vem João Gabriel na movimentação. João Gabriel abre os braços, pede opção. Elvis se aproxima, pede bola, recebe. Elvis vem num 2 com João Gabriel. Devolução torta demais para o Elvis, que não consegue alcançar a bola. E agora... o Gé ali, deu pra fazer leitura labial, Gabriel Castro. Falou pro João Gabriel, João, tá em mim. Quero mais a bola, o Gé, hein, Gabriel Castro. E ele quis dizer também, acerta o passe, né? Toca pra mim, porque o passe do João Gabriel, do jovem João Gabriel, que foi bem contra o Vila Nova, vai fazendo uma partida regular hoje, foi muito ruim. Então, de fato, a Ponte tem um problema muito sério na partida, que ela erra muitos passes. E ela acordou depois do gol, né? Tanto é que depois dos 28 minutos, a Ponte conseguiu ficar mais com a posse de bola, conseguiu chegar ao ataque. E aí duas coisas aconteceram, então. A Ponte melhorou e o Sport se acomodou no placar também por 1-0. Mais 5. Vamos até 50 minutos no primeiro tempo. O Sport vem para ataque, bola solta para Barleta. Barleta dominou, escapa da marcação. Christian Barleta contra 2 jogadores da Ponte. Foi ali pro meio, tentou fazer jogada individual, foi pro solo, a arbitragem manda seguir. A bola fica de graça para Ponte Preta, está jogando com o Igor Inocêncio e agora falta. A arbitragem vai lá conversar com o Barleta. Igor Inocêncio está pedindo cartão amarelo. Foi uma entrada mais dura do Barleta mesmo, né, Adriana? E tá certo o Igor Inocêncio também dar uma cobrada, porque como o Gabi falou anteriormente, se o árbitro permite esse tipo de conversa, os jogadores da Ponte também têm que conversar. Porque agora é um rapa mesmo por trás, e que se o árbitro fosse um pouquinho mais exigente, ele aplicaria cartão. Mas a gente lembra que o primeiro tempo passou sem cartões amarelos. E vem Ponte para ataque, Castro domina, Castro vem para ataque, carrega a bola ainda, ele dominou, entregou pela ponta direita para João Gabriel, tentou fazer o pivô, Castro pediu devolução, João Gabriel segurou, foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem deu. Castro queria devolução rápida, mas João Gabriel acabou recebendo a falta, Adriano Almeida. Uma falta pelo lado direito agora. O Elvis, nessa mesma distância, mais ou menos no meio do primeiro tempo, lançou uma boa bola lá para o Matheus Regis na segunda trave conseguir um escanteio. Vamos ver agora o que ele vai fazer, porque que é o Elvis que vai lançar para a área, isso é óbvio. Vamos ver qual vai ser o ensaio da jogada. Tá lá na barreira o Lobato, catimbando, tirando a concentração do Elvis. Agora sim a arbitragem faz a contagem dos passos ali para a barreira do Lobato, o único jogador montado ali pelo Kaique França para atrapalhar a falta. Falta marcada para a Ponte, 47 do primeiro tempo. Sport vence 1-0 com marcado de fora na área do Domingues. Vai dando por enquanto a vantagem para o Leão. Elvis, autorizado o levantamento, toca de cabeça na casinha! Gol! Da Ponte! É o Gé, né, vida? Levantamento na marca do pênalti, o Gé subiu de cabeça. Cabeceio na bochecha da rede, sem chance pro Kaique França. Gé, o artilheiro camisa 9 coloca a bola na casinha, empata o jogo pra Macaca. É o Gé, né, vida? Agora no placar da Arena Pernambuco. Também detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. Incrível a sintonia entre Elvis e Gé, né? Não é de hoje, não é desse gol de empate
Arena Pernambuco, mas vem de longa data. Agora, ele colocou na cabeça do artilheiro da Macaca, que estava lá na marca do pênalti, nem era tão perto assim do gol. Mas ele subiu soberano, mais do que toda a marcação do Sport. E conseguiu um cabeceio no cantinho, muito longe da possibilidade de ação do Kaique França. A Ponte põe o 1 no placar também e deixa tudo igual no Recife. É a bola parada fazendo a diferença para a Macaca, Gabriel Castro. E tá vendo como jogando ela consegue se igualar ao Sport? A gente citava isso, né? Depois do gol do Sport já era uma Ponte Preta melhor, já tinha avançado as suas linhas, já estava conseguindo chegar ao gol adversário. Tanto é que bastou 2, 3 faltas ali do Elvis para colocar na cabeça do Gé, que estava longe do gol. E mesmo assim teve força, teve pontaria. Que entrosamento desta dupla, Elvis e Gé, e coloca a Ponte no jogo novamente. Macaca no jogo, 49 minutos, 1-1, tudo igual. Gé tava certo, né? Tava pedindo bola ali pro João Gabriel. Quando recebeu, resolveu. Camisa 9 da Macaca vive grande fase. A bola vai sobrando para o time do Sport pelo campo de defesa. Domina, sai jogando Castanco para Dalber. Dalber contra a marcação do Matheus Sérgio. Dominou, trabalhou, soltou para Lucas Lima. Lucas Lima tentou no apoio. Matheus Silva rasga, tira dali de qualquer jeito. Quis jogar sério, agora o Matheus Silva não quis saber de brincadeira não. Lateral marcado para o time do Sport, vai acabar o jogo no primeiro tempo na Arena Pernambuco. 49-30, Domingues para o Sport, Gé para a Ponte, tudo igual. 1-1, daqui a pouco tem central da bola. Lançamento na área do time da Ponte, chega Matheus Silva, rasga, completa na sequência, tira dali. Matheus Sérgio, Gé vem no pivô, recebe a falta, o jogo está parado, falta do Castan para cima do jogador da Ponte, agora está caído. O jogador do Sport. O Zé Roberto, né, Adriano Almeida? Quero até ver a repetição depois. Ele tá reclamando ali de um lance com o Matheus Silva, o zagueiro da Ponte. Matheus Silva que tem um certo histórico também, de às vezes ser muito agressivo. O Matheus Silva abriu demais o braço ali e acabou pegando no rosto do Zé Roberto. Mas eu não acredito numa intenção do Matheus em agressão nem nada disso. Foi um movimento normal de jogo. Acho que vamos ter mais um minutinho aí antes do apito final, Júlio. Vem a Ponte para o campo de ataque. Gé dominou, soltou para João Gabriel. Tentou fazer a finta ainda ele. João Gabriel, Sena com os barrancos. A bola voltou para Elvis, para Matheus Sérgio. Tentou dominar. Afasta a defesa do Sport. Tira dali. A bola tá viva. Voltou. Elvis ajeitou na metade da área. Matheus Sérgio se enfiou ali entre os dois zagueiros. Não conseguiu escapar. Se enroscou todo. Camisa 7-7 da Ponte. A bola fica para Kaique França. Sai jogando. Sai jogando pelo campo de defesa, vai acabar o primeiro tempo na Arena Pernambuco. Aponta o centro do campo, o árbitro. Termina na Arena Pernambuco o primeiro tempo. Esporte. Ponte Preta. Também Júlio Nascimento. E vamos agora para o Central da Bola. Central da Bola. 6 horas e 51 minutos. Intervalo na Arena Pernambuco. Fabrício Domingues abriu o placar aos 24 minutos. Gé aos 47 empatou para a Ponte. Intervalo, os jogadores descendo neste momento. Adriano Almeida, as opções de Nelsinho Batista e também no banco de reservas da equipe do Sport, que hoje é observado lá de cima da Arena Pernambuco pelo Guto Ferreira. Olha, além de William, goleiro, o Nelsinho tem Dodô, Iago Dias, Joilson, o Luiz Felipe, o Guilherme Beleia, o Renato, o Lucas Bochecha, o Nilson Júnior e também o Tomás. Essas as opções no banco de reservas da Macaca, Júlio. Muito bem, são as opções do técnico Nelsinho Batista. Gabi Castro, um rápido parâmetro, né, sobre esse primeiro tempo da Ponte. A Macaca foi buscar nos acréscimos o gol com Gé. É isso, Júlio e amigos que estão nos acompanhando. Na primeira metade, o Sport foi melhor, dominou a partida com posse de bola, com boas jogadas, com finalizações e marcou um belo gol com o Fabrício no azar / falha defensiva da Ponte. Azar porque rebateu muito mal o Sérgio Rafael, a bola já estava com o Pedro Rocha, e falha defensiva porque ninguém estava marcando o meio-campista artilheiro do Sport, que agora é artilheiro da equipe isolado com 5 gols. Só que na segunda metade a Ponte acordou, e aí foi pro ataque, subiu as suas linhas, chegou 2, 3 vezes e através do entrosamento Elvis Gé colocou a Ponte no jogo, empate merecido até aqui 1-1. Muito bem, Fábio Scheibe, situação de momento também, Série B, Campeonato Brasileiro, resultado para a Ponte. A Ponte, como é que vai ficando aí com esse resultado parcial na Arena Pernambuco, Fábio?
Vamos lá, Julio, 2 jogos em andamento, ainda no finalzinho, já aos 47, os 48 agora, os 2 jogos no Couto Pereira. O Curitiba vai vencer a Chapecoense por 1-0. Eu anunciei o segundo gol do Curitiba, mas o VAR entrou em ação, viu o impedimento milimétrico e acabou anulando o segundo gol do Curitiba, mas o Coxa vai vencendo a Chapecoense por 1-0 no Couto Pereira, 48 minutos do segundo tempo. 48 também lá em Mirassol, no Maião. No Maião, o Mirassol vai batendo o Operário por 1-0. Com essa vitória, o Mirassol está chegando à vice-liderança da competição. Os 4 primeiros colocados neste momento, o Santos é o primeiro 32, ainda joga na rodada, pega o CRB amanhã, o Mirassol o segundo 29, o terceiro o Vila Nova também com 29, o Vila Nova jogou ontem, empatou com o Ituano 0-0 no Novelli Júnior. Quarto colocado é o América Mineiro, que tem 28 pontos. Com esse empate, a Ponte Preta está subindo para o 10º lugar com 24 pontos. E na parte de baixo, a Chapecoense, que está perdendo para o Curitiba, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, 19 pontos ganhos. E na zona da degola, o Botafogo de Ribeirão, 17º, 18 pontos ganhos. O Brusque, 18º, 18 pontos ganhos também. O Ituano é o 19º com 13. E o Guarani, na lanterninha, é o 20º colocado com apenas 8 pontos ganhos nesta Série B. Daqui a pouquinho tem início jogos da Série A, viu, Julio? No Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Vitória. E no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, tem Juventude e Criciúma, esses 2 jogos às 7 horas da noite. Às 8 da noite tem Bahia Internacional. E 9h30, Botafogo e Cruzeiro no Newton Santos e Fortaleza e São Paulo no Castelão. Maravilha, daqui a pouco o Fábio volta no Central da Bola com um destaque, um giro olímpico sobre o Sabadão em Paris 2024. Já também tem análise completa de Gabriel Castro do que foi esse primeiro tempo de Sport 1, Ponte Preta também 1. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Esporte Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN.
Ponte Preta. Central da Bola. Intervalo na Arena Pernambuco, já o segundo tempo de Esporte 1, Ponte Preta também 1, já também análise de Gabi Castro do que foi o primeiro tempo da Ponte. E agora Fábio Scheibe tem um giro olímpico em Paris 2024, Fábio. Vamos lá, Júlio, focado no time Brasil na natação, Guilherme Costa, o cachorrão, ficou com a 5ª posição na final dos 400 metros livre, uma posição que ele acabou chorando bastante ao final da prova, lamentando muito o resultado. Já no feminino, Mafê Costa terminou a disputa por medalhas na 7º lugar na mesma prova. Na ginástica masculina, o Arthur Nori, né, acabou eliminado ainda nas classificatórias da barra fixa. Já no surf, Gabriel Medina e João Chianca venceram suas respectivas baterias e avançaram direto para as oitavas de final. O Felipe Toledo, o Filipinho, terminou em segundo a sua disputa e vai para a repescagem. No vôlei masculino, o Brasil perdeu para a Itália por 3-1 na estreia em Paris. No vôlei de praia, André e George venceram os marroquinos Abisha e Elgraroy na primeira rodada do grupo D. No basquete masculino, a seleção brasileira estreou com derrota também para a França. As donas da casa venceram por 78-66. No remo, Lucas Verten e Beatriz Tavares asseguraram vaga nas quartas de final no simples. Na esgrima, Nathalie Monrasson, é assim que se fala, Gabi? Acabou superada na estreia para a canadense Huen Xiao e passou mal durante a disputa e depois do combate também. O Gabi até trouxe essa informação pra gente, estava acompanhando ao vivo na hora e acabou trazendo essa informação também pra gente. Depois, se quiser detalhar mais, Gabi, uma situação meio pesada também para Nathalie Monrenshaw. Na natação, Guilherme Costa ficou em 5º lugar nos 400 metros livres, já tinha falado também o cachorrão, né? Acabou indo mal, terminando em a 5ª posição esta etapa. E no skate, diante da chuva que atingiu Paris nesta sexta-feira e no sábado também, a organização adiou a disputa, então não tivemos disputa no skate. E é isso. No tênis de mesa também, a Bruna Takahashi e o Vitor Ishii perderam nas duplas mistas para os espanhóis Álvaro Robles e Maria Chiao por 4-2 em duelo pelas oitavas de final. Um dia não tão bom para o time Brasil, né, Julio? Boa, Fábio Scheibe, obrigado pelas informações do Giro Olímpico. Pois não, Gabi? Só para explicar essa situação da Nathalie, ela estava internada, né, antes dos Jogos Olímpicos, ela descobriu um tumor no cóccix e provavelmente na próxima semana ela vai passar por uma operação, passou mal. Então, situação de saúde da atleta brasileira, né, preocupou a todos, então semana que vem já vai passar por uma operação. Ela disse que é um tumor benigno, mas claro que preocupa essa situação da brasileira Nathalie na esgrima. E agora é hora de opinião aqui na CBN. O comentário do jogo. E esse primeiro tempo, hein, Gabi? Primeiro tempo de muitos destaques. Pelo lado do esporte, o mandante que teve mais posse de bola, terminou com 61%, teve mais finalizações, foram 6 no total, 2 no gol do Pedro Rocha e 4 para fora. Então, os destaques do esporte, Dalbert, lateral esquerdo, deu muito trabalho para o lado direito da ponte, tanto para o João Gabriel quanto para o atacante, o Matheus Regis, até mais para o Matheus Regis, que é atacante, mas no primeiro tempo praticamente foi um marcador de lateral. O tempo inteiro ele teve que voltar para marcar o lateral, e aí o atacante do esporte que ficou por este lado, né, que é o Lene Lobato, ficou mais a cargo do João Gabriel fazer esta marcação. Lucas Lima, aquele mesmo, ex-Santos, ex-Palmeiras, maestro da equipe do esporte, fez um bom primeiro tempo, distribuindo o jogo, atuando um pouquinho mais pelo lado esquerdo, joga centralizado, mas canalizou um pouco mais pelo lado esquerdo, porque o Dalbert estava muito bem na partida, o lateral esquerdo. Foram esses os destaques. O Barleta também, né? Pelo lado direito o esporte não atacou tanto, mas sempre quando ele pegou a bola, conseguiu fazer a sua fumaça, o seu drible, cortando para o meio. Então, para o esporte é isso. O Dalbert, Lucas Lima e o Barleta, 3 jogadores. Do lado da ponte, Elvis, como sempre, não tão participativo, principalmente nos primeiros 28 minutos de jogo, em que foi um amplo domínio da equipe do esporte, com mais posse de bola, já flertando com o gol, e a gente citava isso aqui ao longo da transmissão, que era um ataque contra a defesa. Eu até anotei aqui que a ponte tinha uma transição lenta, que ela errava muitos passes e que era um time espaçado. Logo com 14 minutos,
já fiz esse diagnóstico da equipe da Ponte que não fazia uma grande partida. Tanto é que continuou o ataque contra a defesa, até com 24 minutos saiu o gol do Sport. Lobato chutou fraco, Sérgio Rafael colocou o pé na bola, estava nos braços do Pedro Rocha, faltou uma comunicação do famoso minha, o Pedro Rocha gritar, deixa para mim, porque o chute não foi forte, daria para ter esse tempo de reação, era uma bola do goleiro, Sérgio Rafael colocou o pé na bola e aí o Fabrício, meio campista artilheiro da equipe do Sport, marcou o gol. Após este gol do Sport, a partida mudou. Eu cito aqui até parafraseando o Nelson Rodrigues, a Ponte tem um pouquinho de complexo de vira-lata, que é aquele complexo de inferioridade, sabe? A Ponte fora de casa, ela espera tomar o gol para poder reagir e aí sim começar a jogar. Então ela não consegue no 0-0 falar, não, peraí, eu tenho condições de marcar um gol, eu vou pressionar o Sport, eu vou fazer uma marcação-pressão, eu vou fazer algo diferente. A Ponte não consegue, ela precisa tomar o gol para daí ela fala, não, então tá, agora sim a partida começou, já estou atrás do marcador, agora eu vou até o ataque. E foi o que aconteceu e deu certo neste primeiro tempo, porque após o gol tomado a Ponte conseguiu ir até o ataque, principalmente com o Elvis, com o lado direito o Matheus Regis, o Everton Brito mais uma vez. Não gostei da participação dele, acho que é um jogador que precisa de mais intensidade, precisa de mais força, no 1 contra 1 ele não consegue ganhar no pé de ferro, então talvez seja uma alteração aí para o técnico Nelsinho Batista, tentar colocar, por exemplo, o Dodô, até para ajudar mais o Elvis. Muitas vezes eu citei aqui no primeiro tempo, o Elvis estava sozinho, ele pegava a bola, e aí o Everton Brito estava do lado esquerdo, o Matheus Regis estava do lado direito, o Gé centralizado até vinha buscar a bola, mas é muito pouco, só Elvis e Gé com a bola rolando. Com a bola parada acabou dando certo na cobrança de falta, e o belo gol de cabeça do Gé, distante, bateu forte no canto do Kaique França. Então o jogo ele mudou de configuração depois deste gol da Ponte, que conseguiu chegar mais ao ataque, que teve mais posse de bola, teve mais tranquilidade para poder rodar essa bola. Equipes já estão no gramado para o segundo tempo. Eu espero um jogo parecido do que nós tivemos até os 28 minutos, de ataque do Sport contra a defesa da Ponte. O que precisa ser diferente? Parar de errar passe, a transição ser mais rápida com os zagueiros pontepretanos para que essa bola chegue em qualidade para o Elvis, para ele conseguir distribuir melhor este jogo. Júlio Nascimento. Obrigado, Gabriel Castro, com a análise completa do primeiro tempo. E vem aí o segundo tempo de Sport Ponte Preta. Daqui a pouco a Adriana confirma se tivemos também alguma alteração nas duas equipes para esse segundo tempo. E agora sim teremos o início da bola rolando na Arena Pernambuco, toda a segunda etapa para você curtir aqui o Futebol Globo CBN Campinas. Posse de bola agora começa com a Ponte Preta, que ataca à esquerda das cabines de rádio e televisão. Sport, consequentemente, atacando para o outro lado. Arbitragem zerando os dois cronômetros. Apita o árbitro, toca na bola. Ponte, começa o segundo tempo. Ponte Preta. Júlio Nascimento. Rascando emoções no microfone forte da CBN Campinas com todo o segundo tempo. É a Série B do Campeonato Brasileiro para você. Futebol Globo CBN. Tá jogando o Tibra Esporte, Felipe domina, entrega a bola com o Lobato. Lobato tenta fazer a finta, recupera o Tibra Ponte. Volta a bola para Felipe, lançamento da grande área para Domingues nas mãos do goleiro Pedro Rocha. Vem para fazer a defesa, aparentemente sem mudanças, né, Adriana Almeida? Sim, sem mudanças, equipes as mesmas da primeira etapa. A Ponte sai jogando pela ponta direita do campo de defesa com Matheus Silva. Zagueirão da Macaca vai tentar esticar a bola lá para o campo ofensivo. Empurra para Elvis, um bolão com liberdade. Elvis na enfiada para Gé, de frente para o gol, bateu, pega, Kaique França. Caiu no pé esquerdo, que não é o pé bom. Mas foi um bom ataque da Ponte Preta e Adriana Almeida. Que rendeu reclamações do Kaique França ao setor defensivo do Sport. Não é pra menos, né? No final do primeiro tempo já deu muito certo a dobradinha Elvis e Gé. O Kaique conhece muito bem essa dupla, jogou junto com eles. E sabe que não pode dar essa liberdade pro Elvis e virar o garçom do Gé. Foi o que aconteceu agora. E esse gol só não saiu porque o Gé pegou mal na bola, né? Ele pegou ela meio mascada. E aí ficou fraca para a defesa do Kaique. Gol perdido, tá, Júlio? Gol perdido. Já tinha que ter feito este gol, ele foi bem ali, ele saiu na frente do Luciano Castan, cara a cara com o Kaique França, ali você tem que encher o pé para marcar o segundo gol. Matheus Silva domina, entrega a bola para o campo de ataque. Elvis não consegue domínio, a bola volta na metade do campo com o Felipe. Felipe domina, foi agora segurado ali pelo o jogador da Ponte Preta. O Elvis fica ali reclamando com a arbitragem.
O árbitro gosta de contemporizar, né? Não gosta muito de apresentar cartão, por enquanto não tivemos nenhum amarelo no jogo. Gosta de controlar, conversar o juizão. 2 minutos do segundo tempo, 1-1, Sport e Ponte Preta, tudo igual na Arena Pernambuco. Abertura de bola para o time do Sport, vem com Alisson Cassiano. Alisson Cassiano domina, recorre contra a marcação no primeiro, entrega para Lucas Lima. Lucas Lima tenta acelerar, passe errado agora do Lucas Lima. Direto para fora, Lobato aplaude ali o jogador do time do Sport. Passe totalmente equivocado. Lucas Lima, que está na sua segunda passagem pelo Leão. Jogou muito bem no Sport, né? Entre 2009 e 2010, antes de explodir depois no Santos. E aí foi pro Palmeiras. E um montão de time. Lucas Lima começou a rodar. 1-1, tudo igual. E Sport e Ponte estão jogando pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É a penúltima rodada do primeiro turno. Amanhã tem mais futebol aqui na CBN Campinas. 4 da tarde. A bola rola para Guarani Brusque. Você vai curtir com a ração de Carlos Cabela. Está jogando o time do Sport. Bola solta para o campo de ataque. Zé Roberto agora recebeu a falta dura do Matheus Silva. E não vai ter jeito. Sempre ele, Matheus Silva, está amarelado, Adriano Almeida. É, mais um amarelo para o Matheus Silva, que estava pendurado. Eu digo mais um, por quê? Porque ele já levou 2 amarelos aí anteriormente. Com esse terceiro, ele desfalca a Ponte na próxima rodada, que será jogo contra o Avaí no Majestoso, domingo da semana que vem, às 16 horas. 3 minutos jogados é o segundo tempo. 1-1, tá tudo igual, Sport e Ponte. Alisson Cassiano sai jogando, entrega a bola para Castan. Castan solta a bola lá do esquerdo do campo. É para a chegada agora do jogador que é o Felipe. Felipe domina, tem Domingues por dentro. Recebe Domingues de primeira, faz o passe para Castan. Castan tem aberto o Palácios pela ponta direita. Prefere o passe curto com Alisson Cassiano. Agora sim para o Seriante Palácios. Palácios domina, escapou, soltou, trabalhou para Baileta, para Palácios, adiantou. Sérgio Rafael cortou mal, voltou para Lobato, um balão para Zé Roberto, pintou o gol. Pedrão! Pedro Rocha faz a defesa. Salva o time da Ponte do segundo gol do Sport, Adriano Almeida. Se o Gé perdeu um gol logo no primeiro minuto do segundo tempo, agora o Zé Roberto também perdeu esse gol, porque ficou na cara do Pedrão. Uma bola muito bem lançada. Depois o VAR ia analisar e ia assinalar um impedimento. Mas o Pedro Rocha foi muito bem nessa bola agora, inclusive depois se lesionou, sente a coxa direita, mas o Sport chegou bem pela primeira vez na segunda etapa, Júlio. Pois não, Gabi? Pedro Rocha muito bem, Sérgio Rafael muito mal, inacreditável, a pichotada mais uma do zagueiro pontepretano, já falhou no gol do Sport, falha novamente. Precisa ter tranquilidade, precisa ter calma para você ou sair jogando, ou dar um passe, dar um lançamento. Ele quis chutar de qualquer jeito, deu de graça para o jogador do Sport, por pouco não faz o segundo gol e compromete a partida. Então, precisa ter a tranquilidade para poder sair jogando e entregar para alguém que consiga dar qualidade para este passe. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos no segundo tempo, 5 na Arena Pernambuco, segue. Esporte. 1. Ponte Preta. Também 1. Central da bola. Já tem bola rolando na Série A do Brasileirão para Palmeiras e Vitória. 12 minutos do primeiro tempo, segue 0-0, mesmo placar de Juventude e Criciúma. Às 8 da noite tem Bahia e Internacional. Sai jogando pelo campo de ataque o time do Sport, bola solta para Baileta, Baileta faz a finta, tentou o passe por dentro, a bola passa por todo mundo, volta de graça para Macaca, sai jogando com o Igor Inocêncio, para Castro, Castro dominou pela ponta esquerda, Elvis está pedindo, recebeu, Elvis com liberdade, acelera, lá vem o 10, Elvis dominou, trabalhou, soltou para Everton Brito na ponta, Everton Brito devolveu para Elvis, vai tentar a cavada, ameaçou na primeira, contornou, soltou para Castro, Castro se atrapalhou, mas conseguiu corrigir, pediu no apoio, o Everton Brito recebeu, passe mascado, soltou para Inocêncio, para Everton Brito, boa tabela, Everton Brito, tentou devolução, perde a bola volta de graça para o time do Sport, vai sair jogando, passe errado. Fica na reclamação agora o jogador do Sport, a arbitragem tá dizendo que tá tudo valendo. Lateral marcado para Igor Inocêncio. Inocêncio trabalha, solta a bola com Castro. Castro domina, escapa na marcação no primeiro, faz a devolução com Igor Inocêncio. Ele tenta fazer o toque de letra, recebe ali a marcação forte do jogador do Sport. Baileta coloca a bola para fora, lateral marcado. É para o time da Ponte. Lá vem Inocêncio. Elvis ali vai se movimentando. O Jé também se movimenta. O Castro se movimenta. Igor Inocêncio não sabe para quem tocar. Fica ali perguntando. Ninguém aparece. Agora sim o Elvis se movimenta. Igor Inocêncio
demora um pouco para a cobrança, vai tentar a esticada para Dudu Vieira, escapou Dudu, soltou para Castro, Castro mandou pro gol, para fora! Arriscou de longe, não é muito a dele, mas ele tentou, Adriano Almeida. E eu sou sempre favorável às tentativas, viu, Júlio? Você é uma grande incentivadora. Sou. Na rodada passada, por exemplo, o Igor Inocêncio estava muito longe também, tentou. E aí o que aconteceu? Saiu um golaço. Então, assim, preciso ter confiança, né, para que essa bola chegue mais perto do gol. Não foi o caso agora do Castro. A bola passou muito longe. Começo de segundo tempo, Sport e Ponte Preta vão empatando 1-1. Lançamento para Lucas Lima, de frente pro gol, vai fazer. Lucas Lima bateu. Pedro Rocha! A arbitragem tá pegando o impedimento. Mas vale para dar confiança pro Pedro Rocha. O Lucas Lima no mano a mano. E não sei não, até acho que não tava não. Então Pedro Rocha salva a ponte, Indri. Um lance muito ajustado, né? E que não vai precisar traçar as linhas do VAR, porque o Pedro Rocha salvou tudo ali. E aí depois o Bandeira acabou invalidando. Pedrão se tornando aí um grande nome da ponte nesse jogo. Talvez até tenha sido enganado pelo ângulo, mas o Sérgio Rafael, tão criticado por você, Gabi Castro, também ajudou nessa, hein? Precisa de crédito agora o zagueiro pontepretano, porque apesar do Lucas Lima, que não tem tanta velocidade, sair praticamente sozinho no cara a cara, o zagueiro pontepretano conseguiu retomar no lance, entrou na frente ali do meia da equipe do Sport. A Ponte precisa ficar atenta. Eu acho que é válido em algumas oportunidades essa linha um pouco mais alta, não ficar próxima da área, não chamar o Sport, só que toda hora Zé Roberto, Lucas Lima, os jogadores estão saindo. Numa o Pedrão salvou, na outra foi o Sérgio Rafael. A zaga da Ponte precisa ter atenção nessa linha. Cartão. Vai. Cartão pro Alisson Cassiano, zagueiro que tá no embate ali com o Gé e foi por uma falta justamente no Gé. Vamos ver se o Gé sabe usar isso de agora em diante, porque tá pendurado o zagueirão do Sport. Aparecem então os dois amarelos do jogo. Matheus Silva e Alisson Cassiano, os dois zagueiros. Um de cada lado, amarelados. 1-1, tá tudo igual. Falta marcada para Macaco. Foi um lance parecido assim que saiu o gol da Ponte. Um cruzamento do Elvis lá na área. O Gé mandou pra casinha. Será que dá pra ter o repeteco? Falta marcada para Ponte. Elvis, autorizado, levantou na direção do Gé. A bola viva na grande área. Manda para escanteio ali o Dalber. Escanteio marcado, se atrapalhou, camisa 29 do Sport, ganha o escanteio a Ponte, Indri. O Dalber não sabia direito quem chegava ali no combate para ele, então, para não arrumar confusão, já colocou logo essa bola para escanteio, no momento em que o Sport já se prepara aí para a primeira alteração, é o Romarinho quem deve entrar, mas acredito que vamos ter a cobrança de escanteio do Elvis antes. Elvis vem para a cobrança do escanteio pelo lado direito. Vai pintar a bola na grande área, 1-1, Sport Ponte, tá tudo igual. Elvis, autorizado, vem na bola parada. Igor Inocêncio está pedindo fora da área. Afasta a defesa do Sport, o cruzamento tira dali Lucas Lima. A bola volta de graça para o time da Ponte. Gé, de qualquer jeito, deu uma canelada na bola, foi lá para a área. Matheus Silva ajeitou de cabeça para Matheus Regis. Da parada, o jogo não tá valendo nada. Defesa do Sport parou. Aí o auxiliar subiu a bandeira, marcou um impedimento. No momento da alteração, a primeira do jogo, Adriano Almeida. É o Sport quem mexe agora, né? Mostrando aí provavelmente a insatisfação do interino César Lucena. Tá indo embora o camisa 30, Christian Barleta, para a entrada do 11, Romarinho. Jogou nada o Barleta também, Gabi Castro. Teve alguns lances só no primeiro tempo que ele conseguiu cortar para o meio, que fez uma fumaça, mas muito pouco. No segundo tempo apagado também, entra um Romarinho, outro atacante. E vem Matheus Regis, balança para cima da marcação, Matheus Regis ainda ele puxou para a linha de fundo, perdeu o controle de bola. Ele foi valente, ele enfrentou a marcação, acabou sendo desarmado, a bola fica de graça para o time do Sport. O tempo passa e o cronômetro marca, você confere na CBN. 11 minutos do segundo tempo, Arena Pernambuco segue. Esporte 1, Ponte Preta 1. Central da Bola. Pela Série D, 45 minutos do primeiro tempo, Avenida 0, Inter de Limeira também 0. O Água Santa também está empatando 0-0 com o Brasil de Pelotas. Duelos, os primeiros duelos das oitavas de final, duelos de ida. Pela Série A, segue 0-0 Palmeiras e Vitória. Vitória! Sai
Sai jogando o time do Esporte pelo campo de defesa. Bola solta, lado direito do campo. Zé Roberto, passa dela, a bola não chega no Romarinho, volta de graça pra ponte, Matheus Silva, dá um bico na bola, rifa, tira dali, rebote é do Esporte, coloca no chão, sai jogando Alisson Cassiano vem no combate, entrega a bola pela ponta direita pra Romarinho contra a marcação de 2 jogadores, escapa do primeiro Romarinho, ainda ele carrega, esqueceu a bola, fica de graça, é pro time da Macaca sair jogando, bola solta com Castro vai voltar, é pra Sérgio Rafael, na ponta esquerda, Sérgio Rafael... De graça, Sérgio Rafael. Você tá contando aí, Gabi? Quantos passes? Olha isso, Quinta. Cara. Agora ele conseguiu acertar o próprio rosto. O Sérgio Rafael tem uma história legal, foi modelo, já jogou de atacante, foi lá pra guerra. Não, ele chegou a fazer boas partidas com a Ponte. Mas hoje ele tá numa guerra com ele mesmo, né, Gabi Castro? Hoje tá difícil, Júlio. Realmente, o jogador Ponte Pretana errando passes, não conseguindo fazer desarmes, precisa ter uma tranquilidade, é um bom jogador, já ajudou muito a Ponte nesta Série B, tá fazendo uma dupla com o Matheus Silva, estão conseguindo este entrosamento, mas hoje ele precisa ter mais calma para poder ajudar a Ponte. 13 minutos do segundo tempo, vem time do Esporte pro campo de ataque, domina Lucas Lima, tentou fazer a finta, Zé Roberto foi pro solo, foi uma dividida ali do Lobato. Outro xarope ali pra cima do Matheus Silva, a arbitragem mandou seguir, 1-1, tudo igual, segue o jogo. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Aliás, Júlio, oi, pois não. Esta atenção não só para o Sérgio Rafael, mas também para o Matheus Silva, que já tem cartão amarelo. Certamente jogadores do Esporte vão forçar os lances para cima do Matheus, ou para tentar o segundo amarelo, ou para que o jogador não vá com muita ênfase na bola. Matheus Silva que já acumula expulsão nessa temporada, tem que ficar de olho. Vem o time do Esporte, Lobato domina pela ponta direita, tentou fazer o passe, adiantou demais o Domingues. Perde o controle de bola, tiro de meta marcado para a Ponte. Tem a participação do vídeo pelo nosso WhatsApp, Fábio Scheibe. Um abraço para o Moacir da Silva, sempre participando aqui na nossa escuta, o Moacir da Silva. Quem também tá ligadão aqui na CBN é o Lucas, a Cláudia e a Clarice, aqui mandando um abraço para os amigos da CBN, muito obrigado. Ele diz assim, vamos Ponte. E pelo YouTube tem gente participando também, o César Augusto Catarim, a Maria Inês Bragança, o Alexandre Ribeiro e o Robson Vitoriano, direto de Leme, São Paulo. Futebol Globo CBN. Vem o time do Esporte pro campo de ataque, abertura de bola pela ponta esquerda. Esporte com Zé Roberto, dominou, trabalhou com Lucas Lima, invadiu grande área, Lucas Lima, cruzamento. Pedro Rocha faz a defesa, fica com ela. Contra-ataque forte do time do Esporte. Agora é a vez da Ponte. Arranca a Macaca, vem com Elvis de trivela para Gé. Gé na ponta, dominou, soltou. Everton Brito passou, pediu. Ele segurou, tocou errado. Toque fraquinho agora do Gé no contra-ataque do time da Ponte. A bola volta de graça. Vem para a equipe do Esporte, segue jogando. Rifa a bola, tira dali, Palácios, a bola volta de graça para Macaca. Castro passa por ela, a bola não passa pelo Elvis. Elvis ajeita para Castro. Castro trabalhou na direita. Elvis queria devolução. Ele prefere o toque para Matheus Regis. Matheus Regis dominou, recolheu, soltou para a chegada do Dudu. Dudu para ninguém. E aí a Ponte começa a errar um montão de passes de repente, né, Gabi Castro? É, o primeiro tempo já foi ruim, essa sequência ela segue, né, para a etapa final. Então tem um buraco no meio-campo, porque o Esporte tem a sua linha de zagueiro e põe todo mundo no ataque. A Ponte, ela tem a sua linha de defesa, já tem 3 atacantes e Castro e Dudu Vieira, eles ficam mais recuados. Então o Elvis meio que reina ali, precisa colocar mais o camisa 10 da Ponte no jogo. A bola volta para o campo de ataque. É para o time do Esporte. Lançamento na ponta esquerda. Recebeu. Romarinho chega nela. Encara a marcação no primeiro. João Gabriel diminui o espaço. A bola voltou para a chegada. Duda Alberto levantou na grande área. Zé Roberto se atrapalhou, mas conseguiu o domínio. Girou pé na esquerda na bola. Levantamento. A bola passou pelo primeiro. Lucas Lima furou. Lucas Lima, meu amigo. Era só fazer o gol pro Esporte, ele furou, agradece a Ponte, quem vem puxando contra-ataque com o Everton Brito. Everton Brito dominou, chegou o João Gabriel, pede no apoio por dentro, o Everton Brito trabalhou, soltou para Matheus Regis, a devolução vem com o Everton Brito pela ponta direita do campo de ataque, ainda ele tentou fazer a finta, esqueceu a bola, recuperou o Everton Brito aos trancos e barrancos, perde a bola, mas a bola volta ainda com o time da Ponte. Castro recuperou, trabalhou com o Everton Brito, chama na tabela com o João Gabriel dominou para Elvis de frente pro gol, ajeitou para
Gé dominou, puxou o pé direito, bateu, espalma, Kaique França! Chega bem agora o time da Ponte, Igor Inocêncio fica na bronca, mas camisa 9 de frente pro gol, Adriano Almeida, vai mandar pro gol. Ah, tem que bater pro gol mesmo, né? Porque ele tinha liberdade, o Gé teve tempo de parar essa bola, olhar e chutar forte, sem uma marcação mais em cima. Depois de uma boa trama de passes ali dos jogadores pontepretanos. E agora o Palácios, depois de um choque ali nas costas, né? Junto, na verdade, no tornozelo. O Palácio sente bastante dor, está agora recebendo um atendimento mais especializado no gramado mesmo, por isso teremos alguns acréscimos ao final da partida, me parece aí com muitas dores o Palácios. Vai precisar até da maca, não sei não se vai continuar, hein? Pois não, Gabi. Ô, Júlio, e nesse lance ficou evidente aquilo que eu tinha acabado de falar, né? Tem espaço para jogar, a Ponte precisa aproveitar, tem um buraco no meio-campo. Então precisa dar mais qualidade, precisa colocar o Elvis no jogo e ele também precisa querer essa posse de bola para poder acionar o Gé, que mais uma vez teve a oportunidade. O João Gabriel fez jogada pelo lado direito com o Everton Brito, que se deslocou para lá. Então a Ponte está tendo oportunidade. É um jogo que ficou lá e cá, ganhou velocidade, mas tem campo para atuar. Se a Ponte tiver tranquilidade, tiver capricho, ela consegue fazer este segundo gol. E parece que é alguma coisa mais grave ali com o Palácio, estreante da noite hoje, saindo ali de maca e chorando muito, né, Adriano Almeida? No lance do replay da contusão do Palácios, a gente não consegue identificar uma lesão muito evidente, porque ainda mais porque depois ele cai colocando a mão nas costas, né, e parece ter muitas dores nas costas. E agora já é substituído, 93 Palácios deixa o gramado contundido para a entrada do camisa 7, Fabinho tá no jogo. O Gabi, só no lance anterior ali o Igor Inocêncio reclamou com o Gé, tá até agora essa resenha entre os dois, mas camisa 9 tem essa questão de definir, né, Gabi? Normal a reclamação do Igor Inocêncio, mas o Gé fez certinho, é centroavante, centralizado, sem marcação, na fase que ele tá, tem mais é que chutar pro gol mesmo. 19 minutos, jogados do segundo tempo, o jogo é iniciado, o Fabinho fazendo a primeira participação dele na lateral direita do time do esporte. Ele domina, entrega para Alisson Cassiano, tentou o levantamento lá para o campo de ataque, a bola fica de graça para Pedro Rocha. Pedro Rocha domina, vai ser jogando para o time da Ponte Preta, solta a bola com Sérgio Rafael. Sérgio Rafael domina, avança, tenta o passe, agora deu certo para Everton Brito. Everton Brito costurou, soltou para Elvis, para Everton Brito, de frente para o gol, pintou o gol da Ponte, ajeitou para Gé, Gé dominou, bateu pra fora! E agora todo mundo perdeu a paciência com o Gé. Todos os jogadores da Ponte xingaram o Gé agora, hein, Adriano Almeida? Porque na verdade ele recebeu ali na entrada da área e ele tinha dois jogadores que ele podia tocar, o João Gabriel na direita e o Matheus Regis ali um pouco mais centralizado. E aí ele resolveu chutar, mas chutou muito mal, né? E agora a imagem mostra o Palácios, coitado, sendo carregado, foi pro tornozelo esquerdo mesmo, ele deve ter torcido na hora que virou o pé ali para fazer o passe, sozinho praticamente. Eu não sei não quanto tempo fica fora o Palácios, viu? É triste porque é a estreia dele, né? Então, realmente uma baixa aí na equipe do esporte. Espera aí que dê tudo certo pro Palácios. 20 minutos, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Arena Pernambuco, 20 minutos 30 segundos, etapa final segue. Esporte 1, Domingues. Ponte Preta. Ponte também 1, Gé. Central da Bola. Pela Série A, 28 minutos do primeiro tempo no Allianz Parque, Palmeiras 0, Vitória também 0. 0-0 também para Juventude e Criciúma. E duas notícias sobre treinadores de futebol. O Curitiba, que venceu há pouco a Chapecoense por 1-0, anunciou a contratação do técnico Jorginho. Jorginho, ex-Ponte Preta, acerta com o Coxa para essa Série B. No futebol internacional, o Martim de Michelis não é mais treinador do River Plate, fará a última partida amanhã. Júlio Nascimento. 21 minutos do segundo tempo. Professor Jorge Campos está de volta. Exatamente. Ele foi bem no Curitiba, né? Tem um acesso lá recente na Série B do Campeonato Brasileiro. A bola volta para o time da Ponte pelo campo de ataque, domina Everton Brito, tenta fazer o passe, perde na primeira, Everton Brito, a bola volta de graça, mas a arbitragem está parando, marcando a falta. Os jogadores de esporte reclamam.
porque entendiam que era uma vantagem para a Ponte. Agora ali o entreveiro entre os jogadores de Esporte e Ponte Preta. E o Lobato é catimbeiro, tem que tomar cuidado porque ele está tentando desestabilizar os jogadores da Ponte. Vem para o campo de ataque, Romarinho entrega a bola pela ponta esquerda. Soltou no meio para Felipe ajeitou. Boa bola para Lucas Lima de frente para o gol. Lucas Lima ajeitou para Lobato, puxou o pé esquerdo que é o pé bom. Ameaçou, bateu para fora do gol. Manda a bola para fora, o Lobato. Jogador perigoso, insinuante, Adriano Almeida. Foi muito bem agora o camisa 77 do Sport, hein? Ele saiu do lado direito, conseguiu ir jogando pra dentro e de perna esquerda meteu uma bomba no gol do Pedrão. O Pedrão até tava na bola, hein? Por isso que ela não entrou também. Ele não desviou, mas conseguiu aí chutar pra cima. O Lobato saiu no momento em que a Ponte faz a primeira alteração do jogo. Tá entrando aí o camisa 11, o Iago Dias, para a saída do 29, o Everton Brito. Everton Brito tá fora, 11, Iago Dias no jogo. Primeira alteração do professor Nelson, Gabriel Castro. E até demorou, né? Não se justifica a titularidade do Everton Brito, ainda em campo não fez por merecer, deve estar treinando bem, por isso a titularidade. Acho que precisa crescer muito ainda fisicamente para poder aguentar o jogo. E entra o Iago Dias, que já marcou o gol até em Itaquera, né, na vitória da Ponte contra o Corinthians. Então é um jogador que está acostumado aí com essas grandes partidas, como agora na Arena Pernambuco, para dar velocidade por esse lado esquerdo da Ponte. O jogo ganhou uma conotação diferente, é um jogo animado, é um jogo elétrico, de muita velocidade, lá e cá o Sport com oportunidade, a Ponte com oportunidade, e isso passa por este buraco no meio campo que eu citei. Vamos ver quem que vai conseguir aproveitar. Bola solta no ataque da Ponte Preta, domina Elvis muito categórico, mas aí o Castro se atrapalhou todo, aplicou um chapéu para cima do jogador do Sport, na sequência o passe errado. Lateral marcado é para o time do Sport fazer a cobrança. 24 minutos do segundo tempo. Futebol Globo CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Domina o time do Sport pelo campo de defesa. Fabinho domina, entrega a bola com o Alisson. Zagueirão do Sport manda a bola para o campo de ataque. Buscava jogada lado direito do campo. A bola passa por todo mundo. Se perde em lateral. Arremesso, bola marcado. É para o time da Ponte fazer cobrança pelo campo de defesa. Sai jogando o Igor Inocente. No momento que ela chegou, Adriano Almeida. A chuva! Chove bastante em São Lourenço da Mata, na Arena Pernambuco. Bola solta na metade do campo, Castro, agora sim conseguiu o passe para a ponta direita, ficou sentindo ali alguma coisa o Castro, mas deu sequência no lance. Castro dominou, soltou no ataque, é para a chegada do Matheus Regis. Matheus Regis tenta fazer a finta para cima da marcação, contorna, conseguiu o passe na ponta direita, João Gabriel, passe para Elvis. Bom, agora, boa recuperação agora do Domingues. Para desarmar para a equipe do Sport, já colocando o time do Leão no campo de ataque. Domina, Domingues na ponta direita, tentou o lançamento para Lobato. A bola vai saindo, não vai sair não. Lobato chegou na ponta direita contra a marcação do Igor Inocêncio. Pedalou, foi para cima, puxou para o pé esquerdo, vai tentar bater, acabou na grande área. Sobe de cabeça Sérgio Rafael, corta, tira dali. Completa na sequência do Vieira. Elvis não chega, na antecipação vem Iago Dias. Iago Dias coloca a bola no chão, na velocidade, do jeito que ele gosta. Empurrou, soltou para Gé. Gé tem o Iago passando nas costas dele. Iago pediu, Gé recebeu, tocou para Elvis, Elvis para Gé, pé esquerdo na bola, sem ângulo, preferiu voltar para Iago. Iago trabalhou, soltou para Igor Inocência, mandar pro gol, não, Igor, preferiu passe para Elvis, uma bomba para fora. Tiro de meta para o Sport, arriscou de longe, agora o 10 da Ponte, Adriano Almeida. E se lamentou muito, porque viu que tinha um espaço ali para bater pro gol, e aí o Elvis bate muito bem na bola. Mas dessa vez tentou colocar força e a direção não saiu. No momento em que chove bastante, o Dudu Vieira está no gramado sentindo dores. Vamos ter aí um final de jogo bem molhado lá em Pernambuco. E Júlio, boa jogada da Ponte, tá? Construída agora na recuperação do Iago Dias pelo lado esquerdo, colocando o Elvis, o Gé. Então, lado esquerdo da Ponte funcionando, então, neste ataque, uma oportunidade desperdiçada. O Elvis centralizado, podia ter calibrado um pouquinho mais o pé, mas a Ponte iguala a partida, né? Ela segue muito animada numa velocidade muito alta. Pediu para mexer, hein? Pois não, Dri? O Matheus Regis agora, mancando muito, levantou as mãos, ficou um tempão fazendo assim, enrolando os dois dedos, né, naquele sinal de substituição.
deve sair rapidinho o Matheus Regis de campo, porque tá contundido. E vem o Lobato no campo de ataque. O Lobato faz a finta para cima do primeiro, soltou atrás. É para a chegada do Felipe. Um bolão pela ponta esquerda. Felipe vem pro ataque. Romarinho bateu pro gol, bateu para fora. O problema é que o Matheus Regis não tá conseguindo acompanhar aquele lado ali. O Sport percebeu, né, Adriana Almeida? A Ponte praticamente não, a Ponte com 10 em campo, porque o Matheus Regis correndo naquela velocidade toda mancando, né? Me parece algum problema na coxa do atacante da Ponte Preta, que agora desaba no gramado com o tiro de meta a favor da Macaca, vai ser substituído, só resta saber quem é que vai entrar no momento em que até o departamento médico da Ponte já entra. Deve entrar a Macamóvel também já tá vindo. Macamóvel não, né? A maca manual, na verdade, ali sendo carregada pelos funcionários da Arena Pernambuco, é aquela maca ainda que remete à Copa do Mundo. A gente lembra que a Arena Pernambuco foi construída exclusivamente para a Copa de 2014 e é o camisa 7 da Ponte, Dodô, quem está na beira do gramado e deve ser substituído aí no lugar do contundido Matheus Regis. Ô, Júlio, uma pena, né? O Matheus Regis fez um bom jogo, né, Gabi? Bom jogo, participativo, mais uma vez, né? Tá numa crescente junto com o Nelsinho Batista e chama a atenção que, diferente das outras rodadas, o Nelsinho com mais opções no ataque, né? Então ele já optou primeiro pela entrada do Iago Dias, agora optou pela entrada do Dodô, tem no banco de reservas ainda o Renato, que sofre muito com as lesões, e o Guilherme Beleia, né? Então chama a atenção 4 atacantes no banco da Ponte. E vem pro campo de ataque o time da Ponte. Bola solta, agora passe errado. Fica na metade do campo para Felipe. Felipe conserta, entrega a bola para Romarinho. Romarinho contra a marcação do João Gabriel. Ele carrega, vem por dentro, solta a bola para Felipe. Felipe contorna a marcação. Agora chega ali o Elvis. Recupera na bola. Elvis contra-ataque para o time da Ponte. Jesse movimenta pela direita. Do outro lado pediu o Dodô. Um bolão para Jé. Chega Castan. Recuperou a Ponte ainda com Iago Dias. Invadiu o grande área, pintou o gol, deu para trás, bateu para fora! Dodô! Que chance, perde a Ponte. Iago Dias agora foi venenoso velocista. Grande oportunidade para Macaca, Adriana Almeida. Jogada de 2 atletas que acabaram de entrar em campo, né, Júlio? O Iago Dias numa ótima jogada ali pela direita. E aí, a hora que ele cruza, ele encontra o Dodô, que resvala de primeira forte. Para azar da Ponte, essa bola sai no momento em que o Sport mexe mais uma vez. Vai embora o 99, Zé Roberto, para a entrada do 9, Gustavo Coutinho, é isso mesmo, Gustavo Coutinho. Quem também deixa o campo é o 77, o Lobato. O Lobato vinha fazendo um bom jogo, mas acho que cansou. Vai embora para a entrada do 59, Titi Ortiz. 2 jogadores perigosos que deixam o time do Sport e 2 jogadores perigosos que entram também, né, Gabi? E um deles é artilheiro, né? Gustavo Coutinho tem 4 gols, era junto com o Fabrício Domingues artilheiro do Sport na Série B, com o gol do Fabrício 5, então vice-artilheiro do Sport na Série B, entra. Péssima partida do Zé Roberto, foi amplamente anulado, não teve oportunidade, a Ponte vai ter que ficar muito de olho no Gustavo Coutinho. E vem pro campo de ataque o time do Sport. Lançamento na área, Matheus Silva sobe de cabeça, faz o corte, a bola volta para Elvis. Elvis matou no peito, dominou, foi pro solo, pediu a falta. Fabinho atrapalhou ali, o Elvis fica furioso com os jogadores do Sport que não entregam a bola de jeito nenhum pro camisa 10 da Ponte sair jogando. Tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 30 minutos do segundo tempo, 30 minutos jogados na Arena Pernambuco, segue. Esporte. Ponte Preta. Também Central da Bola. Pela Série A, nenhum gol marcado ainda nessa 20ª rodada. Juventude 0, Criciúma 0 e Palmeiras e Vitória 0-0. Daqui a pouco, às 8 da noite, tem Bahia Internacional. 9h30 da noite, Fortaleza e São Paulo. Futebol Globo CBN. Vem o Sport pro campo de ataque, Domingues pedalou para cima da marcação, cavou na grande área buscando o Coutinho, levantamento, toca de cabeça, afasta Matheus Silva de qualquer jeito, tira Sérgio Rafael, agora foi bem, contornou bem a defesa, rapaz, para calar todos os críticos, agora o camisa 4 da Ponte, mas o Dodô se atrapalhou, entregou de graça, recupera, agora o camisa 7 da Ponte, o Dodô sai jogando na sequência, falta nele. O Sérgio Rafael agora fez um lance de muita categoria, enganando a todo mundo, hein, Adriana Almeida? Às vezes a gente não espera nada e aí fica até com medo a hora que ele pega na bola, mas conseguiu agora se livrar bem e sair da marcação. Inclusive ganhou uma falta depois, falta em cima do Igor Inocêncio a favor da Ponte.
O tempo passa, você conferindo aqui na CBN, 31 minutos antes, a Ponte Preta vem para o campo de ataque, levantamento direto. Buscava o Gé ali incentiva o seu companheiro, aplaude a jogada, mas a bola fica de graça para a equipe do Sport. Tem pressa, sai jogando lá pelo campo defensivo com Alisson Cassiano. Alisson Cassiano entregou o lado esquerdo do campo, é para a chegada do Dalber. Dalber carrega contra a marcação de 2 jogadores, prefere voltar. Ele recolhe, domina, entrega para Castan. Castan domina, entrega agora de primeira para Alisson Cassiano. Alisson Cassiano tem aberto pela ponta direita o Fabinho. Fabinho dominou contra a marcação de 2 jogadores da Ponte Preta. Ele vem contornando, pedala para cima da marcação, prefere o toque por dentro. É para a chegada do jogador que era o Alisson Cassiano para Castan. Castan dominou, girou lado esquerdo do campo, vem carregando a bola contra a marcação de 2 jogadores da Ponte, prefere o toque para Titi Ortiz. Titi Ortiz para Castan, Castan na ponta para Romarinho, para Titi Ortiz, para Romarinho, Romarinho contra a marcação do Iago Dias. Iago Dias diminui o espaço dele, chega atrás da jogada do time do Sport, mas a bola volta para o Leão, ainda com a bola controlada na metade do campo, para a chegada do Alisson Cassiano, solta a bola com o Fabinho, Fabinho pela ponta direita, para Lucas Lima contra a marcação de 2 jogadores, foi obrigado a voltar e volta, a bola recolhe com o Alisson Cassiano, zagueirão do time do Sport. Lucas Lima está aberto pela ponta direita, ele consegue o passe para Titi Ortiz, faz o giro 180 graus, escapa da marcação do primeiro jogador da Ponte, Titi Ortiz ainda ele, tem o Lucas Lima pertinho, passe foi curto, chega rasgando Dudu Vieira, posse de bola do Sport, está marcando a arbitragem, deu ali o arremesso para o Sport, Lucas Lima cobrou rapidamente, entregou para Domingues pela ponta direita, levantamento da grande área, afasta a defesa da Ponte, tira Iago Dias, corta o perigo, a bola está viva na metade do campo, sobe o Dodô de cabeça, pede o lateral, a arbitragem entrega mais uma vez a bola para o Sport, está apontando, arremesso manual marcado para o Leão fazer a cobrança, Fabinho movimenta 33 minutos do segundo tempo, 1-1, tá tudo igual, tudo empatado por enquanto, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Posse de bola marcada pro time do Sport. Ele tá lá, hein? O homem está na casa, né, Adriano Almeida? Tá grande, hein, Júlio Nascimento? Me preocupo com isso. E não tá viu? de amarelo hoje, Adriano? Não, hoje não. Hoje ele tá com as cores do Sport, né? Guto Ferreira, o próximo treinador que será oficializado pelo Sport, já aí nas tribunas da Arena Pernambuco, ele que deve assumir a partir da próxima segunda-feira o time do Leão, o Guto Ferreira, que também tem uma grande identificação com o time da Ponte Preta, inclusive nessa mesma Arena Pernambuco, em 2014, fez a última rodada da Série B pela Macaca. A Ponte quase foi campeã daquela Série B, mas ficou com um glorioso acesso à frente Guto Ferreira naquela ocasião. Guto Ferreira que tem acesso com os 2 times, né, que estão jogando, tanto com o Sport quanto com a Ponte. Professor Guto Ferreira, novo técnico, substituindo Mariano Sosso. 1-1, tá tudo igual. E agora tem falta. A equipe do Sport, 34 minutos do segundo tempo. Titi Ortiz foi derrubado, Adriano Almeida. Derrubado pelo Igor Inocêncio ali pelo lado direito do ataque do Sport. O Igor estava ali dando uma força na marcação, fez a falta, derrubou o Titi Ortiz e agora o Sport vai levantar essa bola para a área da Macaca. Vem, bola na grande área, 1-1, tá tudo igual. 35 minutos do segundo tempo. 35 minutos, a etapa final. Bola parada para o time do Sport. Lance perigoso agora contra a área do goleiro Pedro Rocha, que apenas monta a barreira com um jogador. Tá o Dodô na barreira. Levantamento da segunda trave, sobe. Sérgio Rafael de cabeça tira dali. Iago Dias tenta ficar com o rebote, a bola fica com Romarinho. Romarinho recomeça, entrega para Dalber. Dalber devolve para o goleiro, vai sair jogando com tranquilidade. Kaique França, o último homem do Sport, vai colocar a bola lá no campo ofensivo. Rifa a bola, Kaique França, entrega na ponta direita. Fabinho sobe de cabeça com ele. Igor Inocência coloca a bola para fora. O tempo passa e o cronômetro marca, você confere na CBN. 35 minutos. 35 minutos no segundo tempo na Arena Pernambuco. Esporte. Ponte Preta. Também Central da Bola. Série A do Brasileirão, 40 minutos do primeiro tempo, Allianz Parque, segue Palmeiras 0, Vitória também 0. Amanhã tem Flamengo e Atlético Goianiense, Grêmio e Vasco. E na Arena MRV, Atlético Mineiro e Corinthians às 7 da noite. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. 36 minutos do segundo tempo, lançamento para campo de ataque para Ponte Preta, perseguindo o Gé. Falhou a defesa, Gé vai fazer o gol, bateu na casinha, não para fora. Não é possível. A bola balança a rede, engana todo o estádio. Inclusive o locutor
perde uma chance impressionante o Gé. Ô, Adriano Almeida. É inacreditável, Júlio Nascimento. O gol mais difícil de cabeça ele fez. Esse o mais fácil, ele ficou do Kaique França. O Alisson Cassiano deu a bola pro Gé, para não dizer outra coisa. Tava com ela dominada, perdeu, o Gé vinha na corrida, ganhou muito facilmente, cara a cara com o Kaique na hora da finalização. E aí o Kaique faz um milagre, escanteio pra Ponte. Levantamento na pequena área, confusão, tentou a finalização, o ataque da Ponte afasta a defesa do Sport, tira dali, a volta para Dodô pela ponta esquerda, para Elvis levantou, tentou a batida na primeira, tira a defesa, a bola voltou, Igor Inocêncio, uma bomba para fora! Gabriel Castro, que chance perde o Gé, Gabi Castro. E a Ponte enfileirando oportunidades, principalmente com o Gé, é a terceira que ele perde, né? Inicia o segundo tempo perdendo o gol e essa então, o jogador do Sport tentou recuar pro goleiro, bola ficou muito fraca, cara a cara, podia escolher o canto, cima, abaixo, parar a bola, driblar o goleiro, fazer qualquer coisa, desperdiçou. O Gé teve mérito, o Kaique França fez a defesa, mas é mais um gol que a Ponte perde e vai desperdiçando uma ótima oportunidade de conquistar a primeira vitória longe de Campinas. Foi uma defesaça do Kaique França, ok. Mas o Gé perdeu o gol. Só ele e o Kaique França tem que fazer, Gé. Pois não, Fábio Scheibe? Não, o Alisson Cassiano que recuou essa bola errada pro Kaique França, deixando o Gé à vontade ali para marcar o gol, foi o mesmo que deu aquela recuada, marcou o gol contra o Novo Horizontino aos 21 segundos, um lance que ficou marcado. Vem Sport na ponta esquerda, tentativa do passe na primeira, bola voltou para Domingues, ainda ele, Domingues ajeitou para Romarinho, na ponta Romarinho, soltou atrás, boa bola, chegou no Domingues, bateu na casinha! Gol! Domingues, o segundo dele, o segundo gol do Sport. Um gol que precisa ser compartilhado com a defesa do Kaique França, que evitou o gol do Gé. E no ataque de pé em pé, o time do Sport trabalhando com toda a liberdade do mundo. Ele já tinha feito um do mesmo lugar no primeiro tempo. Faz novamente na etapa final. Agora na Arena Pernambuco, o placar tá assim, ó. 2. Um pra Macaca, o detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. É o jargão do jornalismo esportivo que a gente não gosta muito de usar, mas que tem que usar, Júlio Nascimento. Quem não faz, toma. A Ponte acaba de perder um gol e aí o Sport desce e parece que a Ponte estava um pouco tonta ainda, sem acreditar no que tinha acontecido no lance anterior. Deixou o time do Sport triangular da entrada da área. E o Fabrício Domingues já mostrou que sabe chutar muito bem. A hora que ela chegou para ele com liberdade, encheu o pé, diferentemente do Gé. O Fabrício Domingues acertou um chutaço, sem chances para o Pedrão. O Sport de novo na frente, encaminha a vitória 2-1. Fabrício Domingues, 2 gols dele, Gabi Castro, não desperdiçou dessa vez. E o castigo é merecido, o futebol é isso, você não pode enfileirar oportunidades e ir desperdiçando. O futebol, ele tem uma cobrança que é muito clara. Ele te dá oportunidade, se você não fizer, o adversário vai fazer. Ainda mais o Sport, jogando em casa, e aí teve a oportunidade e a Ponte não aprendeu, né? Porque deixou o meio-campista artilheiro da equipe adversária livre de marcação, mais uma vez, partida ruim do Dudu Vieira, volante que não consegue acertar a marcação, tá sempre no lugar errado, e aí o Sport faz o segundo gol. Ponte não faz lá, o Sport vai e faz. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 40 minutos do segundo tempo, Arena Pernambuco agora tá assim, ó. Sport 2. Ponte Preta 1. Central da bola. E com esse gol, com essa vitória parcial, o Sport está assumindo a 4ª posição, entrando no G4 da competição com 28 pontos ganhos, com 2 jogos a menos. A Ponte Preta, com essa derrota, se mantém na 12ª colocação, bem no meio da tabela, a 5 pontos do G4 e a 5 pontos também da zona de rebaixamento. Júlio Nascimento. 41 minutos do segundo tempo, tem alteração no time da Ponte. Sim, Júlio.
Saindo do Vieira, camisa 5, que o Gabi acabou de falar da falha de marcação. Acho que o Nelsinho viu a mesma coisa lá do banco. Tirou do Vieira, camisa 5, para a entrada do 19, Renato. Renato, atacante, que por conta de uma lesão está desde o dia 9 de junho sem atuar com a camisa da Ponte. Agora pintou cartão amarelo para o Lucas Lima, né? Lucas Lima tá na famosa cera e acabou recebendo cartão amarelo, camisa 19. Lucas Lima, que estava pendurado, não enfrenta o Santos fora de casa na próxima rodada pelo Sport. Tá explicado, então. 42 minutos do segundo tempo. Sport vai vencendo 2-1. O time da Ponte Preta, 2 gols do Fabrício Domingues. Gé, que fez um gol, perdeu um gol feito. O time da Ponte sentiu emocional. Daqui a pouco o Gabi fala. Lucas Lima cobra curto escanteio para Titi Ortiz. Ameaçou cruzar, devolveu para Lucas Lima. Vai lá para a bandeira do escanteio para ganhar tempo. Lucas Lima. O Sport não quer mais jogar. O Sport só quer que o tempo passe. Vai controlando o relógio. Gabi Castro, 2-1, vence o jogo por enquanto o time do Leão, Gabi. E a alteração do Nelsinho é bem ousado, né? Porque ele vai terminar a partida, tudo bem que tem poucos minutos, mas com apenas um volante, o Castro. O outro jogador de meio campo é o Elvis, que é um meia. E aí 4 atacantes, né? O Gé, o Dodô, Iago Dias e o Renato. Os últimos minutos ainda tem acréscimos. Vamos ver se a Ponte consegue pegar essa bola e levar até o ataque. E vai ficar nisso, né, Adriano Almeida? O Lucas Lima recebendo na direita. Ninguém consegue tirar a bola dele. Ele tá ali, ó, faz uns 3 minutos já, viu, Dri? E os jogadores da Ponte, me parece que sentiram o gol também, viu, Júlio? Um golpe muito forte, depois de praticamente perder o gol da virada ali. Tomar no lance seguinte o segundo gol. Não vejo, assim, no semblante dos atletas algo muito na esperança da reação. Sai jogando o time da Ponte, perdeu, Titi Ortiz invadiu grande área, bateu pra fora do gol. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 43 minutos do segundo tempo, bola solta. Igor Inocêncio tenta sair jogando. Lucas Lima recebe a falta. 44 minutos do segundo tempo. Agora o Sport tá fazendo o jogo dele, né, Gabi? Não tem muito o que fazer, né? E vai gastando tempo, né? Então é o Sport que cozinhou a partida, fez um mau segundo tempo, né? A Ponte foi até melhor, teve mais oportunidades naquele jogo do Laicá, que estava favorecendo a Ponte. No momento que o Sport colocou a bola no chão e começou a tocar a bola, criar a jogada, marcou o seu gol e é o que faz nessa reta final. 44 do segundo tempo, 2-1, Sport contra a Ponte. Bola solta pela ponta esquerda do campo de defesa, Luciano Castan. Ele domina, entrega contra a marcação do primeiro, faz a abertura de bola mais uma vez com Kaique França. Goleiro Kaique França para Alisson Cassiano. Alisson Cassiano joga sério dessa vez, já rifa a bola para o campo de ataque, no peito do Coutinho. Tentou ali a jogada com o Ortiz. O Ortiz não é um jogador de muita estatura, né? A bola acabou passando um pouquinho em cima dele. Ele não conseguiu domínio, ganha o lateral, o time da Ponte, 44. Ficamos a critério do árbitro agora também em relação aos acréscimos. Sai jogando a Ponte, lançamento para Gé. Gé não consegue o pivô, a bola volta para Lucas Lima. Lucas Lima tenta sair jogando, empurra a bola para a lateral. Arremesso mano marcado para o time da Ponte, fazer a cobrança lá do esquerdo do campo. Igor Inocêncio cobrou para Castro. Castro ajeitou para Iago Dias. Iago Dias para João Gabriel. João Gabriel para Iago Dias, coloca a velocidade no lance. A Ponte não desiste, Iago Dias foi para o solo, pediu a falta de arbitragem, manda seguir. Na sequência, Iago Dias ali deu um encontrão também no jogador do Sport. Tudo limpo, tudo do jogo. Mais 6. E vamos até 51 minutos. Até 51 minutos, mais 6 minutos aí então para Ponte tentar um empate. Ponte que vai ficando com 23 pontos, 12ª colocada. O Sport vai finalmente acessando o G4 mais uma vez. Sport que agora será comandado por Guto Ferreira, acompanhando o jogo nas tribunas da Arena Pernambuco. Levantamento para o campo de ataque do time do Sport. Desvia de cabeça o Fabinho, tentava o passe para Coutinho. Chega a bola na marcação com o Sérgio Rafael, mas a arbitragem está parando, marcando ali a irregularidade no ataque do time do Sport. A posse de bola volta para Macaca, que sai jogando. Sérgio Rafael domina, entrega a bola pelo campo de defesa. A arbitragem pediu para cobrar falta mais uma vez. Igor Inocêncio agora sim faz a cobrança da falta. Sérgio Rafael vem na cavadinha lá para o campo de ataque para Gé para Renato. Renato foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem deu. Falta marcada, falta para o time da Ponte, que vai mandar a bola lá na área, Adriano Almeida. É uma boa chance para a Ponte organizar uma jogada ensaiada
numa bola parada, é um pouco mais longe de onde saiu o gol de empate no final também do primeiro tempo, né? Agora estamos no final do segundo tempo. Quem sabe aí, de perna direita, o Elvis se prepara para levantar essa bola para a área. Vem bola na grande área. 46 minutos. Elvis, autorizado, levantamento no Bacuri, gol, toca de cabeça, Kaique França. Faz a defesa tranquilo, vai ganhar ainda alguns segundos o Kaique França. Gabi Castro, qual é o saldo que fica da atuação da Ponte até aqui, hein, Gabi? Foi mal nos primeiros 28 minutos, naquele complexo de que fora de casa ela não consegue vencer, sofre o gol e aí melhora na partida, sobe as suas linhas, chega no final do primeiro tempo no gol, fez um bom segundo tempo, teria que ter feito os gols para poder sair com a vitória, não fez e aí sofreu o castigo, porque o futebol também ele não aguenta tantas oportunidades desperdiçadas, então sai com este castigo. O técnico Nelsinho vai elogiar a exibição, que no segundo tempo ela foi boa, só que mais uma vez não soube vencer uma partida longe de Campinas. A bola volta para a equipe do Sport pela ponta direita, domina na ponta, Coutinho vai pro giro para cima da marcação do primeiro, vai ganhar um tiro de meta ou escanteio? Tiro de meta, a arbitragem tá apontando. Para a loucura do Coutinho, para toda a Arena Pernambuco, pois não, Dri? E essa Série B tá com uma pontuação tão justa, né? O Fábio falava que a Ponte agora, apesar da 12ª colocação, ela fica a 5 pontos da zona de rebaixamento e a 5 pontos lá do G4. Óbvio que a rodada ainda está acontecendo, mas fazendo uma projeção, a Ponte, se tivesse feito esse gol do Gé e quem sabe vencido essa partida hoje, poderia ficar a 3 pontos do 4º colocado, ou seja, praticamente uma vitória para começar a pensar em algo a mais nessa temporada, né? E aí um lance desperdiçado parece que dificulta ainda mais a matemática numa tabela de Série B que está muito favorável. A gente vê aí, a Ponte não fez uma Série B espetacular até agora, mas hoje ali por questões de detalhes poderia ter se aproximado da 4ª colocação. 48-30, agora uma falta do Sérgio Rafael para cima do Coutinho. O jogo tá parado, falta marcada lá pro campo de ataque, o time do Sport vai ganhando todo o tempo do mundo. O Sport não quer mais jogar, o Sport só quer que o tempo passe. Faltando aí 2 minutos pro término do jogo. Vai confirmar a vitória do time do Sport para a alegria da torcida que comparece e se faz presente em São Lourenço da Mata, na Arena Pernambuco. Titi Ortiz tá apontando lá que vai levantar a bola na área. O técnico interino do Sport não tá concordando muito com isso, não. Vai pintar a bola na grande área. O Lucas Lima tá sinalizando que ele tá sozinho, ele também. Pintou o cruzamento, toca de cabeça. Pedro Rocha faz a defesa, fica com ela. Que isso? Agrediu! Pedro Rocha agrediu o jogador do Sport. Perdeu a cabeça o Pedro Rocha, Adriano Almeida. Ele deu um soco no Alisson Cassiano, no mínimo um tapa ali nas costas do zagueiro do Sport. Eu não consegui entender nada. Foi expulso, cartão vermelho direto, com certeza. A bola veio lançada para a área, o Pedrão ficou soberano, agarrou essa bola e logo depois que ele agarrou a bola, ele deu um tapa, um soco no jogador do Sport. Queria ver esse replay para ver se o Alisson fez alguma coisa muito grave no Pedrão. Perde a cabeça o goleiro da Ponte Preta. Zero emocional agora do Pedro Rocha. Perdeu a cabeça completamente, Gabriel Castro. É uma infantilidade, né, do goleiro pontepretano. Ele caiu na provocação do jogador do Sport porque a falta já tinha sido marcada. Então foi no corpo o Alisson Cassiano, zagueiro da equipe do Sport. O árbitro deu a falta. Não foi maldoso, não foi nada. Falta de jogo. Foi na disputa, o jogador do Sport subiu junto com o Pedro Rocha, que deu ali com a trave. E aí foi atrás do jogador do Sport, o Pedro Rocha, com o braço também por baixo. Então, perdeu a cabeça o goleiro pontepretano nos últimos minutos. Algo que a Ponte até poderia buscar o gol de empate, agora com 1 a menos, sem goleiro. Já fez todas as alterações, vai ter que improvisar alguém no gol. Agora sim, decreta então a derrota da Ponte fora de casa. Pedro Rocha perdeu a cabeça completamente. E o problema, Adri, não é o jogo aqui contra o Sport, que está praticamente perdido. Mas ele vai prejudicar também o próximo jogo da Ponte e alguém vai ter que pegar no gol, né? É, exatamente. Renato. E o Renato é o camisa 19 agora, que veste a camisa amarela de goleiro da Ponte Preta. Vamos ter aí, agora a gente já chega aos 51, vamos ter aí pelo menos até os 53, provavelmente no mínimo 2 minutos. Sem um goleiro oficial ali, especialista da posição, fica muito mais fácil até para o Sport fazer o terceiro.
E o Pedrão, a Ponte tem o William aí hoje na reserva, né? O Pedrão era absoluto aí como titular. Agora precisa de um trabalho mental muito forte esse jovem goleiro pontepretano, porque é algo assim, eu puxando na minha carreira aqui como repórter, não me lembro de ter visto um lance tão bizonho como esse, de um jogador em cima do outro. Eu até fiquei na dúvida aqui em relação a um possível pênalti, mas a falta já estava marcada, né? Então por isso que a posse de bola volta para a Ponte Preta agora com o Renato. Renato no gol, hein? Atacante Renato no gol. E a arbitragem está acrescentando mais minutos aí nos acréscimos. Mais 2, vamos a 53. Vamos até 53 minutos. Vem para o campo de ataque o time do Sport. Afasta a marcação, a bola voltou para Lucas Lima. Lucas Lima domina, entregou na ponta. Afasta a defesa da Ponte, tira dali. Elvis fica com o rebote, não alcança. A bola está viva ainda para o time do Sport. Vem com o Dalber. Dalber dominou, recolhe para o Leão. Vai entregar a bola lá para o goleiro Pedro. Kaique França sai jogando com toda a tranquilidade do mundo. Kaique França, sem pressa. Levanta, arriba a bola para o campo de ataque. Sobe de cabeça, domina no peito. Coutinho soltou para Fabinho. Fabinho tentou o passe, acabou perdendo a bola. Fabinho ali prendeu o pé, hein? Teve ali uma lesão sozinho, mas a arbitragem mandou seguir. A bola volta com o Gé. Gé dominou, recolheu, escapa da marcação. Ainda ele, Gé segura para o time da Ponte, faz a finta mais uma vez. Solta a bola no comando, é para a chegada do Matheus Silva. Matheus Silva clareou, entregou, soltou para Gé. Falta, a arbitragem manda seguir. Não quis saber da falta, não. A bola volta para o time do Sport. Contra-ataque na ponta direita. Domingues. Coutinho tá na área. 3 contra 3. Dominou, trabalhou para Romarinho. Vai bater pro gol. Romarinho limpou o lance. Mais uma fita. Vai pintar um golaço. Romarinho. Renato pegou, soltou, bateu na casinha. Gol do Sport. Titi Ortiz. O Renato até tentou fazer a defesa. Mas no rebote a bola voltou para o Titi Ortiz com toda a tranquilidade do mundo. Ele manda para a casinha e decreta a vitória do Sport na Arena Pernambuco. 3-1, Ortiz. Agora no placar da Arena tá assim, ó. 3-1 para Macaco. O detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. O detalhe é que o Romarinho já podia ter feito um golaço, né? Ele se livrou do Sérgio Rafael, do Igor Inocêncio, e aí na hora o Renato deu um carrinho, tirou muito bem essa bola, né? Como um goleiro mesmo tiraria. Mas aí no rebote vem o Titi Ortiz com a defesa toda bagunçada e sem um goleiro especialista ali, enche o pé. Fala, eu estou aqui na comemoração e decreta Sport 3, Ponte Preta 1. É, Gabi Castro. Vitória do Sport. Bola cantada, né? Após a expulsão do Pedro Rocha, não tinha nenhuma chance a Ponte, com um a menos, improvisando um atacante no gol e a forma, né, que a Ponte estava atuando depois do segundo gol sofrido, né? Já tinha sentido muito as oportunidades desperdiçadas pelo ataque e na primeira oportunidade o Sport vai lá, marca o segundo gol e agora no finalzinho da partida o terceiro gol da equipe do Sport para poder encerrar e decretar, né? A Ponte fechando então o primeiro turno sem vencer na Ilha do Retiro, mas tem presença do VAR, uma possível falta talvez no Gé lá no campo de ataque. Acho que é exatamente, e foi, né? Porque tem um toque do Lucas Lima para cima do Gé, né? Então talvez o gol seja anulado. O Lucas Lima dá um pisão no pé do Gé, né? E aí seria uma reviravolta, né? Porque daí a Ponte teria uma falta no campo de ataque próximo ao gol. Talvez um último lance ali pro Elvis tentar, né? Um empate. Já pensou que jogo mais maluco? Pois é, então assim, o VAR está em ação nesse momento. Daqui a pouco teremos o segundo tempo do jogo do Palmeiras contra o Vitória aqui no Futebol Globo CBN Campinas. VAR em ação, hein? Possível fato, Lucas Lima pra cima do Gé. E o árbitro não tá muito convencido não, porque ele já viu o lance umas 10 vezes. Ele já tem um ângulo. É só ele escolher, foi falta ou não foi falta? Ele já viu de todos os ângulos possíveis e imagináveis. Eu acho que ele tá pedindo um outro ângulo. Mas não deram, não. Vai dar a decisão. Vamos ver. Atenção, hein? O VAR em ação. Anulou. Acabou o jogo. Decidiu foi nada. E aí? O Cassan tá perguntando ali quanto foi. Ele acabou o jogo. Eu acho que ele deu o gol.
ficou um pouco confuso. Ele deu gol porque senão teria que ter tido a falta pra Ponte, né? Então, de fato... Enfim, deu gol. Termina o jogo, então, na Arena Pernambuco, vitória do Sport. 3-1 pra cima da Ponte. Um clima de dúvida e decisão. Os jogadores, 3-1, né, Júlio? Os jogadores estão um pouco confusos. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. O Nelsinho... Ele não deu gol, 2-1, ele anulou o gol. 2-1 pro Sport, não valeu o último gol, foi falta e ele acabou o jogo. Mas daí a Ponte teria a cobrança de falta, né, gente? Aí é um erro do árbitro. Porque estávamos nos acréscimos e o VAR coloca mais acréscimos no jogo, né? Ele perdeu um tempo ali olhando a jogada, então ele teria pelo menos que deixar a Ponte cobrar uma falta para depois encerrar a partida, né? Que lambança. Olha, poucas vezes eu vi isso acontecendo, né? Então termina o jogo 2-1 pro time do Sport. E de novo contra a Ponte, né? Contra o Paysandu já tinha sido aquela bizarrice de 2 cartões pro mesmo jogador com 7 minutos e a expulsão com 18. E depois o lance anulado pelo árbitro em que o VAR chamou a atenção. A Ponte teria uma falta para ser cobrada então, já que foi anulado. E ele encerra a partida. Valeu, Gabi Castro. Até amanhã, hein? Até amanhã, Júlio Nascimento Brusque. com Guarani e Brusque. Bugre em busca da segunda vitória no Estádio Brinco de Ouro e também na competição. Adriano Almeida, grande abraço. Até a próxima, Adri. Forte abraço a todos. Valeu, Fábio Scheibe. Valeu, Júlio. Um grande abraço, cara. Com calma, cara. Chama aí o segundo tempo, então, do jogo do Palmeiras, Fábio Scheibe. Palmeiras e Vitória voltando para o gramado agora do Allianz Parque para a segunda etapa de, por enquanto, Palmeiras 0, Vitória também 0, 20ª rodada da Série A. É com você aí no Palestra. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva